Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo na Boa. E hoje o papo é na boa mesmo porque a gente vai falar com uma pessoa que move outras pessoas. E esse é o tipo de papo que eu mais gosto de trazer aqui pro Papo na Boa. Vem empresário, artista, político, mas eu gosto de falar com gente que move gente. Grande Rutênio Florencio, acertei? Isso, é isso aí. Cara, seja muito bem-vindo ao Papo na Boa, que é um podcast leve, sem frescura e sem mimimi, pra gente bater um papo aqui sobre algumas coisas que você faz. Você faz muitas coisas, mas algumas coisas que você faz. Primeiramente, dá as boas-vindas pra galera. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre o Pensando Bem, pra galera te conhecer, e depois a gente começa o papo. Mas dá as boas-vindas. Fechado, Eric. Primeiro, obrigado. Pra mim é um prazer. Galera que tá aí assistindo a gente. Fico muito feliz. Dá um friozinho na barriga, né? A gente que não tem costume, mas fico muito feliz de espalhar o que a gente tá fazendo. Boa. Eu gosto muito como a galera vai rotulando, né? Sim. Gente que move gente, pra mim é muito interessante, porque é isso, assim. Hoje eu Pensando Bem em toda essa ação, porque não é só eu. Então, fico muito feliz de estar aqui falando todo esse movimento que a gente tá fazendo. E quem sabe a gente consegue inspirar mais gente a partir desse podcast aqui. Boa. Porque a gente tem muitos problemas pra resolver, né? Muitos. Mas na cidade grande como essa e pelo Brasil afora, essas cidades têm, às vezes, os problemas parecidos, né? É A isso. gente vai falar isso. Quem tá reconhecendo um pouco a carinha desse rapaz aqui, recentemente ele teve lá no programa Domingão, né? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, mas foi no quadro The Wall, né? Exato. Que é um quadro lá que você pode ou não pode sair com a grana. Daqui a pouco ele vai dizer se sai com a grana boa ou não. Mas, dentre outras coisas, é a única hora que eu pego no celular, viu? Eu tenho aqui, ó. Ai, tá tudo ok. Mais do que uma ONG, uma revolução na favela, né? Isso aí eu já começo perguntando, tem gente que chama comunidade favela, pra vocês é tudo igual ou não? Não, a galera, eu tava até conversando agora, é bem interessante isso, assim. Existem vários termos técnicos pra cada nome, né? Mas o que é que a gente fala de favela? Pessoas que estão à margem, comunidades que estão à margem, só que muita gente rotula favela como aquele lugar que você olha e fala assim, caraca, como é que tem gente que mora aqui? Então, casa de madeira e tudo. Eu gosto de chamar favela porque por muito tempo, todo mundo fala de favela sobre coisas ruins. Sim. Só que eu acho que hoje favela é como se fosse o nome de uma comunidade onde lá tem potências. Boa. Sabe? Eu não gosto de falar. Então, hoje eu tenho, Pensando Bem, a gente usa muito o termo favela. Porque a gente só fala de soluções e potencialidade. A gente não fala de problemas. Boa. E isso casa muito com... Já tá começando o papo aqui. O Preto Zezé teve aqui, da CUFA. Rapaz, que honra agora, viu? O Preto Zezé teve aqui e ele falou muito parecido com o que você falou agora, né? E o tema do episódio era as soluções criativas e sociais e econômicas que as favelas trazem, né? Então, cara, o Preto Zezé é um cara que eu sou fã. Pra mim é a maior né? referência, assim, em ONGs, terceiro setor. É um cara que é aqui de nossa cidade. É por isso que eu falo, nossa cidade tem muita coisa boa e o Preto Zezé é uma deles. Que foi produzido e é isso. Então, assim, eu não entro muito no critério técnico do nome. Eu gosto de mudar esse nome pra falar de potencialidade. Então, assim, quando você vem na sua cabeça favela, tem que vir de coisas boas. Preto Zezé, da CUFA, do Rutênio, do Pensando Bem, das pessoas que fazem as coisas acontecer. Da Dona Maria, do Seu João, de pessoas que vão estar aí ganhando o mundo. Boa. E ele é CEO da ONG Pensando Bem, que nasceu em 2020 com o objetivo de transformar a favela de dentro para fora. Porque a gente via muitos projetos querendo transformar de fora para dentro. Isso é uma pegada bacana. Acredito que é possível mudar a realidade das pessoas, potencializando o sonho através das oportunidades e inovação social. E é isso que vocês têm buscado fazer desde então. Em 2021 foram acelerados pelo Gerando Falcões. Inclusive, eu quero falar bem sobre Gerando Falcões, você que conhece mais, entender que é a maior rede de ONGs do Brasil, né? Isso foi um grande passo para vocês crescerem como instituto, né? E para a expansão da nova forma de trabalho de vocês. E depois surgiu o Beco Céu, que é a base educacional de vocês, que eu acho que é a sede de vocês, um território criativo que surgiu dentro da própria favela. É um lugar onde os moradores podem se sentir acolhidos, onde pode ter acesso às oportunidades e impactam mais de 400 famílias atualmente, só com pouquinhos anos de vida. Então, bem bacana. Alguns números aí do Pensando Bem, ó, mais de 3 anos de existência, né? Mais de 420 famílias atendidas, mais de 3 mil atendimentos mensais, ou seja, é recorrente, vocês estão lá atendendo todo mês, mais de 20 oficinas, que deve ter vários tipos de oficinas, e sorrisos infinitos. Isso eu gostei de ler, né? Os números, é onde que o número mais importa, né? Tudo certo? Exatamente, aí? Perfeito. Fez o dever de casa. Tá com mais coisas do que eu na cabeça, que essas colinhas vai faltando, né?
Mas é exatamente isso aí. Esse é o Pensando Bem e essa é a nossa revolução que a gente tá construindo da favela. Boa. E, cara, eu queria entender um pouquinho da tua história, né? A gente estava falando aqui antes do episódio começar, sei lá, do Vila Velha, né? Sim. Daquela região que eu até conheço bem por causa da minha família que trabalhou e trabalha lá. E é uma região que é muito boa também, mas muito carente também, tem muitas desigualdades. Queria entender da onde veio o Rutênio para depois surgir a ideia do Pensando Bem. Pronto. Cara, esse momento é o momento mais chave, assim, que vincula, né? Porque hoje o Pensando Bem é tudo a minha história. Como você falou bem aí, mas quem é o Rutênio hoje, né? O Rutênio hoje é um jovem de 23 anos, que cresceu no Vila Velha, mas mais precisamente dentro da favela do Inferninho. A gente tava até conversando. O Vila Velha fica em um dos bairros maiores, hoje, de Fortaleza. E apesar dele ter uma cidade bem rica, de um lado bem rico, mas tem muitas favelas. E contando rapidamente, a gente tem pelo menos 9 favelas ali dentro. Só de Vila Velhas, né, que eles estão chamando de bairro, são 4. A Vila Velha é 1, 2, 3, 4. E vai N favelas que vão tendo lá. Sim. E eu cresci especificamente numa, bem menor, mas também com as suas problemáticas, que chamava-se de Inferninho. Então, o Rutênio, eu gosto de dizer, né, sou filho da Dona Ila, acho que não, tenho certeza, é a mulher que pra mim tá conversando hoje, que foi ela que injeta sonhos, que construiu, né, sou esposo da Evinha. Dia das Mães ontem, como é que Dia foi com das ela? Mães, o dia foi só com ela, só. E aí hoje o Rutênio, eu moro junto com a minha esposa, a Evinha, então assim, se a mãe criou a máquina, né, criou o carro, quem abastece é a minha esposa, estando lá do meu lado, é a pessoa que eu mais confio, assim, que realmente acredita em mim, e hoje sou pai também. Cara, então o presente foi dobrado, né, Boa. teve que ir pra mãe e pra esposa. É um menino, menina? É uma menina, Maria Elisa. Maria Elisa. 1 aninho. Boa. E aí, então, assim, cresci lá dentro da favela do Inferninho. Minha mãe, ela se tornou paraplégica quando eu tinha 6 anos de idade. Então, ali começa uma história de vida diferente pra mim. Porque assim, Eric... Tu é filho único? Sou filho... Não, eu tenho outro irmão. Um irmão mais velho, o Acácio. Só que eu não cresci junto com ele, porque ele foi morar com a minha tia na aldeota aqui. Beleza. Então, ele teve a oportunidade e tal. Ficou eu, meu pai e minha mãe. E aí, então, quando eu tinha 6 anos de idade... Minha mãe se tornou paraplégica com vírus na medula. E eu não morava propriamente dentro da favela do Inferninho. Eu morava na rua, na esquina da favela. Pra galera entender melhor. Então tem a esquina que é a rua que entrava pra dar acesso à favela, né? Sim. Só que aí com 6 anos de idade, as coisas desmoronando. Minha mãe se tornou paraplégica, meu pai teve que abandonar o emprego pra cuidar dela. Então ali eu comecei a perder umas coisas que eu tinha na minha vida, né? E aí eu fui morar de favor dentro da favela. Então ali começa uma história que hoje eu me lembro. Todas as minhas memórias afetivas hoje, Eric, é dentro da favela. Tem muita diferença de ter só tá dentro ali e tá na beirinha? Cara, hoje é a análise que eu faço. Quando a gente é criança, parece que tá tudo normal. Só que hoje eu gosto de fazer uma comparação, inclusive você tá convidado de conhecer lá, e quem tiver aqui convidado, eu gosto de falar o seguinte, eu sempre gosto de receber na esquina, pra mostrar onde eu morava e depois pra onde eu fui morar. De conversação, de pessoas se respeitarem, é tudo igual. Mas só que tem uma problemática, porque quando chove, quando eu morava na Pedro Sampaio, que é a rua de esquina, rua larga, eu poderia dormir tranquilo à noite. Mas dentro da favela, quando chove, a gente tinha que se acordar pra tirar os móveis. Caramba. Sabe? Então, assim, o tratamento das coisas são diferentes. Quando você consegue pedir uma entrega, um Uber, é muito mais fácil você pedir fora do que na rua de dentro. Sendo que são ruas parecidas. Sim. Só que por você estar rotulado, por estar dentro de um nome de favela de Inferninho, isso muda. Sim. Só que eu vim perceber isso aos 18 anos de idade. Então, eu, dos 6 anos até uns 9, 10, estava dentro da favela, comecei a crescer e tal. Conheci o Muay Thai com 9 anos de idade. E aí eu comecei a me afastar mais. Então, eu estudava de manhã, à tarde eu tava no Muay Thai, chegava em casa à noite pra dormir e no outro dia ir pra escola. Só que com 17, meu pai chegou a falecer. Ele pegou um câncer, então pra mim foi... Eu digo que a minha vida foi marcada em momentos, né? Então, aos 6 anos de idade foi um momento crucial na minha vida. Mas aos 17 foi o que me deu uma virada de chave, assim. Muita gente tem virada de chave com mindset, essas coisas. Ele era uma referência pra ti? Cara, tudo que eu sou hoje é por causa do meu pai, sabe? Assim, inclusive eu fico pensando, sabe, Eric, tipo, como é que seria hoje ele vendo tudo que aconteceu, porque tem dedos dele, sabe? Tem aquele puxão de orelha, tem aqueles conselhos. Hoje é o que mais me deixa... Dá até um nó na garganta, né? Que me deixa mais apreensivo é quando eu penso nele, porque tudo que eu tenho de referência é ele. Porque foi um cara, Eric, assim, de verdade, que abandonou tudo
pra cuidar de uma mulher paraplégica, assim. É difícil, né? Não é uma escolha que É simples, isso. porque você tem que sustentar E eu também. falo isso assim, parece até meu machista, né? Assim, mas que todo mundo que eu converso fala assim, e aí, teu pai? Porque eu não vejo teu pai, abandonou. Não, cara. Meu pai cuidou da minha mãe até o último dia de vida dele. Então ele amou minha mãe de uma forma que eu tento hoje passar isso pra minha esposa, sabe? Assim, eu acho que eu não consigo chegar a nenhum texto. Então, aos 17 eu perdi meu pai. Pra mim foi uma dor muito forte, só que assim, Érico, eu nunca tive tempo, e eu acho que a gente acontece isso na favela, assim, né? Você andou por lá, você sabe, a gente não tem tempo de parar, né? Sim. A gente não tem aquele tempo de viver o luto, de pensar nas coisas vão acontecendo. Então, assim que eu perdi ele, eu descobri que eu tinha que ser o homem da casa. Meu irmão retorna pra morar com a gente, ele sendo mais velho, com emprego, só que a gente sabe, tipo, cara, ele me dizia, meu pai, né, você é o homem da casa. Sim. Quando você vê sua mãe precisando de remédio, dessas coisas, você tem que trabalhar. Se virar pra trazer o dinheiro. É isso, então fui atrás dos corre, fui atrás de fazer acontecer, e aí consegui entrar dentro do mercado de trabalho aos 17. Entrei dentro de uma grande empresa, a Pague Menos, que inclusive, ó as voltas, né? Caramba. Esses dias agora eu chamei o dono da Pague Menos, seu Deusmar, pra ser meu sócio. Hoje eu tenho um WhatsApp dele, acredita? Rapaz, cara, isso é difícil, hein? É difícil, mas então, com 17 anos aconteceu isso, fui pro mercado de trabalho, me fundar em trabalho, jovem aprendiz. E aí meu pai sempre me ensinou a fazer o seguinte, ó, se você sair de casa pra fazer a mesma coisa que todo mundo faz, é melhor ficar em casa. Então hoje eu tenho uma premissa, que é sair de casa pra fazer algo grande, né? Até a gente vê hoje todo mundo falando assim, nunca diga pra sua filha que você trabalha, né? Diga que você tem uma missão. Então é isso que meu pai passou pra mim. E é isso que eu aprendi. Então dentro da Pague Menos, eu saí de jovem aprendiz e fui contratado. Só que na mesma que eu fui contratado, a gente já tava fora da favela. Eu tinha tirado minha mãe pra fora da favela, fui morar numa rua depois, outra rua. Que assim, 5 minutos eu tô dentro da favela, só que aí já era outra coisa. Sim. Porque exatamente, a chuva, as maneiras que são tratadas, sendo que as pessoas são as mesmas. Certo. E aí foi que eu fiquei mais em choque, porque no dia que eu fui contratado, um amigo meu de infância morreu na esquina da casa que eu morava. Caramba. Aí, cara, são coisas que eu fico pensando assim, tem coisas que não faz sentido, sabe? Acho que tem coisas na nossa vida que não faz sentido e a gente tem que estar ligado a essas coisas. Eu gosto muito eu aprendi uma coisa que quem enxerga, eu gosto muito de repetir isso, quem enxerga tem uma responsabilidade. No dia que eu cheguei em casa e soube que ele tinha sido morto, falei, cara, não tô aqui vivo porque eu sou o melhor, não tô aqui, eu acho que eu tenho algum propósito. Inclusive a blusa que eu encarrego, né, missão de hoje, eu acho que essa missão não é uma missão que eu criei. Foi uma missão que eu fui dada. Foi me dada, assim, olha, tô aqui, essa é a sua missão. Porque não faz sentido eu ter 18 anos, tá trabalhando, botando renda dentro de casa, ajudando minha mãe, enquanto um menino de 18 anos também tava estirado numa calçada morto. Sim. E aí eu comecei a fazer algumas reprises da minha vida, e tudo que eu falo eu fui entendendo. Então assim, cara, o que mudou? Aos 9 anos eu conheci o Muay Thai, de graça. Nunca paguei uma mensalidade de Muay Thai, porque teve um cara que acreditou em mim, chamado Vladson Jereba, uma grande referência no mundo da luta aí, que acreditou em mim e nunca deixou pagar uma mensalidade. Mas ele falou o seguinte, quer treinar, mas tem que aprender a limpar o tatame. Tem que pagar de outra forma, né? Tem que estudar. Boa. E aí estudando eu fui pra uma escola grande, com bolsa. Sim. Então eu estudei numa das melhores escolas, depois fui pra pública, mas quando o ensino muda. Então, me cheguei no mercado de trabalho. Então, eu ganhei algumas oportunidades de graça. E quando eu vi aquele quadro, eu falei, tá na hora de devolver. E assim, antes de tu falar da hora de Sim. devolver, a importância do esporte, porque talvez tu não tivesse ido pro esporte, porque o esporte dá muita disciplina e tal, você não tivesse tendo a disciplina de ter estudado para ir para um colégio, para depois ser contratado, isso, né? exatamente. Uma coisa leva a outra, né? Cara, o esporte hoje eu acho que é como se fosse uma mola fundamental. Existe N coisas, a cultura é muito importante e tal. Mas uma coisa que eu gosto de falar, quando você vai pra favela, você é acostumado àquilo, né? Sim. Assim, é faca nos dentes, sangue nos olhos pra fazer acontecer. Então, assim, porque hoje, principalmente os jovens, se identificam mais com o esporte? A galera não tem medo de nada. Sim. A gente já cresce com a violência na nossa porta, né? A gente já cresce com essas coisas. Então, quando você vê um refúgio ali, porque você começa a aprender. É a primeira oportunidade que você tem pra entender sobre honra, sobre respeito. Porque, assim, qual foi a primeira oportunidade que eu tive na minha vida? Ter uma família. Ter uma família estruturada. Porque hoje, infelizmente, quando a gente vai pra dentro da favela, a gente fala de primeira infância, a primeira infância começa na mãe. A minha esposa, ela me ensina muito sobre isso, né? Desde quando ela tava grávida, eu tive que aprender, de falar com a minha filha e tal. Só que, infelizmente, quando você vai na favela, a mãe, às vezes, é uma criança de 15, 16 anos. Sim. Que tomou decisões erradas. Uma coisa que eu gosto de falar, Eric, eu não passo a mão na cabeça de ninguém. São decisões erradas. Mas eu acredito que se tivesse uma pessoa lá orientando,
ela teria 2 escolhas, né? Eu ia dizer, cada um faz suas escolhas, mas nem sempre a pessoa tem 2 escolhas. Às vezes a pessoa só tem uma. Sim. Então, eu tive 2 escolhas. Eu tive uma família, eu tive umas pessoas que me orientaram. Então, eu tive essas oportunidades. Então, quando eu vi esse dever, fui passando. E aí, no Muay Thai, o esporte, não só o Muay Thai, como o jiu-jitsu, boxe, futebol, que é uma coisa que sempre chega dentro da favela, são coisas que vão carregando e vão dando oportunidade pra criança, pro jovem entender sobre respeito, olhar o outro universo. Eu digo muito que o futebol é o evento que acaba com a desigualdade social. Porque você vai no campo de futebol, você vê do rico ao cara que não tem o dinheiro do ingresso, mas tá lá porque é apaixonado. E nem conhece o cara, se abraça, quando faz o gol, suado. se abraça, exatamente. O evento de futebol acontece isso, né? Então a gente vai construindo. Então o Muay Thai me trouxe isso. Trouxe o respeito, trouxe o entender que eu posso. E tá treinando do lado de pessoas que médicos, com empresários, dando outro universo. Sim. Que infelizmente você tá dentro da favela, acaba se restringindo. Você acaba entrando dentro de uma bolha, né? Você começa a ver referências ali, ó, esse esporte, tipo de vida aqui eu posso ter, né? Eu sou muito suspeito pra falar do esporte, assim. Como eu falei, existe N número de coisas que dá pra fazer. Tecnologia, cultura, são fundamentais, mas o esporte se encaixa também dentro dessa prateleira aí de coisas. E o esporte, como você bem falou, foi o que mudou minha vida. Boa, boa. E aí, tu tava falando que aí tu começou a encarar como missão e eu, cara, tudo isso que eu vivi aqui, eu tenho que devolver de alguma forma. E aí veio a ideia da... É meio doido essa história, assim. Então, eu fiquei em uma bad, sabe? Eu acho que fiquei pensativo no que eu deveria fazer. Isso tu já tava com quantos anos? Eu tava com 18. Certo. 18 anos de idade. Que essa história toda estudando ainda ou já tava trabalhando? Eu tava estudando à noite e trabalhando o dia todo. Certo. Tava no meu 3º ano. E eu falei, olha, tá na hora de mudar. O que eu posso fazer? E aí eu fui puxando. Então, por ter treinado Muay Thai desde os 9 anos de idade, já tinha uma graduação alta. Chegou a competir? Cheguei a competir, tenho 3 lutas, 3 derrotas, acredita? Minha praia não era essa, não. Não era, não. Era É mais pelo esporte É isso. Acho que eu não gostei muito de levar murro na cara, não. Aí você vai ver quando eu era criança, né? Sim. Mas eu liguei pro meu professor, o Jereba, meu irmão e tal. Ele sempre foi um grande conselheiro meu, eu me lembro. Que assim, até abrindo um parênteses enorme, assim, quando meu pai adoeceu, eu passei 15 dias com ele no hospital, né? Direto. E aí chegou um momento que ele chegou pra ir pra UTI pra se reanimar, né? Não conseguia ficar mais no leito normal. E eu não aguentei aquilo. Eu tinha 16 anos, 16 pra 17, já ia fazer 17. Pra mim foi uma cena horrível e tal. Fui pra casa. E na UTI, você sabe que quem já passou por isso, infelizmente, sabe que a UTI é visitas marcadas, assim, né? E pode ir poucas pessoas. Eu cheguei pro meu professor Jereba, eu não consigo. Eu não consigo ver meu pai daquele estado, cena de filme, né? E ele disse assim, olha, seja homem. Porque se fosse seu pai, ele tava nem aqui conversando comigo, não. Tava lá na porta ele esperando. E aí, por incrível que pareça, foi a única decisão que eu nunca me arrependo. Que eu cheguei a ver meu pai, falei com ele. E aí, tem gente que acredita, eu não sei muito bem, eu não entro nesse mérito. Mas eu cheguei a falar com ele, ele respirou, né? Oi, pai, sou eu. Ele respirou. E na noite eu soube a notícia que ele chegou a falecer, assim... Por mais que seja muita dor, mas eu fico feliz de ter tido a oportunidade de ter falado com ele, sabe? Uau. E aí foi graças ao Muay Thai. Porque eu tinha onde recorrer, sabe? Eu tinha onde falar assim, cara, onde é que eu posso? E aí eu liguei pra ele nesse momento da vida. Né? Exato. Eu liguei com 18 anos, liguei pra ele, cara, e aí, eu preciso dar aula. Ele, tu sabe. Eu te dou, volta a treinar aí, vamos fazer um exame de graduação e você começa a dar aula aí. Eu sempre falei, o meu sonho é ser preta, mas não, preta você só vai quando começar a apanhar de novo, né? Porque tem a graduação. Mas cheguei a uma graduação de instrutor e comecei a dar aula na garagem da minha casa. Porque era a única coisa que eu sabia fazer. Sim. Era dar aula de Muay Thai. Só que eu continuei trabalhando. Aí eu falei, olha... as coisas foram pegando outra dimensão. Eu não tinha tatame, eu não tinha nada. Só que as crianças começaram a ver em mim o que eu via no meu professor naquela época. Então, por isso que eu digo, assim, foi uma missão que foi sendo construída. Eu só queria dar aula. É que nem... Eu gosto muito de filme, né, meio nerd, né? É que nem Homem-Aranha, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, exatamente. Né? Aí eu olhei assim pra minha esposa, a gente ainda tava só namorando, só que aí falei, ó, vou montar aqui na garagem um centro cultural. Aí juntei os meus amigos, inclusive tem um cara que hoje é um dos maiores empreendedores que eu reconheço dentro da favela hoje,
Felipe, se eu puder... Não sei se a gente pode fazer publicidade aqui. Pode. Buiuzinho Esporte. É um cara da minha idade. Como é que é o nome? Buiuzinho Esporte. Buiuzinho Esporte. É o Instagram dele? É o Instagram dele. Buiuzinho Esporte. Boa. Mas é um moleque da favela, que hoje ele é casado com a prima da minha esposa. E quando eu comecei esse negócio assim, eu falei assim, eu preciso de ajuda. Ele era o cara que ia pintar comigo lá em casa, tirar as coisas. A gente montou na garagem da minha casa um centro cultural. E as coisas foram crescendo, mas em pouco tempo, né? As crianças começaram a vir e tal. Isso foi antes da pandemia. A pandemia começou em 2020. Então, em 2019, eu já tava com esse processo. Só que na institucionalizado. Sim. Só entendendo o que é que eu queria fazer. Só indo, né? Só levando só com a barriga. É isso. Por isso que eu digo, que a missão é essa, né? É que nem a gente tava conversando no podcast. Do nada, você hoje vive... tá inteiramente metido nisso, né? Então, foi exatamente o que aconteceu comigo. Fui mergulhando. E aí, a gente montou esse centro cultural na garagem da minha casa. Tem até uma foto aí no meu Instagram, bem assim, pintando parede, grafitamos lá e tal. Eu falei, pô, tá na hora de pedir demissão. Pedi demissão e aí conheci o design gráfico. Porque assim, eu saí do emprego, mas minha casa precisava de renda. Sim. E a ONG era só eu. Era só a vontade de estar fazendo as coisas acontecerem. E aí conheci um cara que foi outro mestre na minha vida. Que ele me ensinou tudo sobre design gráfico e me ensinou mais. Ensinou sobre empreendedorismo. Porque assim, eu já tinha uma educação que minha família me deu. Eu já tinha conhecimento de mercado, de estar trabalhando numa grande empresa, de estar lá, de vendo entender. O que está acontecendo, o que precisa. Só que eu não sabia, porque hoje eu sou um empreendedor. Sim. Só que eu não sabia como funcionavam os negócios. Eu não sabia como funcionava a vida adulta de fato, né? E esse cara me deu essa oportunidade e eu falei assim, vou começar a trabalhar de casa, sendo design gráfico, e dando aula na ONG. E então, nessa época já tinha internet pra você pesquisar no YouTube, o cara vai aprendendo, já tava bem atual. Foi agora, recente, né? Final de 2019 pra 2020. Sim. Já. E aí e além de me ensinar, ele me contratou. Então eu comecei a trabalhar como design gráfico pra ele, então eu tinha uma renda. E tava tudo bom, eu tava vivendo mil maravilhas, né? Só que o negócio foi ganhando forma. Aí chegou a pandemia, de fato, né? Ali na pandemia. E na pandemia foi que onde o Pensando Bem surgiu completo. A gente já acontecia essas aulas. Eu gosto muito de falar isso. E era aula de esportes, mas tu falou que era cultural. O que mais tinha de... Então, eu juntava alguns amigos meus, não era nada tabelado como é hoje. Mas eu tava tipo assim, fulano, você gosta de ler? Vamos ler aqui pras crianças, vamos montar uma biblioteca. Sim. E fazer uma aula de reforço. Era tipo só no amor mesmo, né? Só querendo fazer. E aí chegou a pandemia e eu falei, cara, e agora o que eu vou fazer? Porque aí antes da pandemia, eu pedi demissão do cara onde eu tava trabalhando como design gráfico. Sim. Porque eu queria trabalhar em casa, home office e tal, porque eu queria me dedicar a dar aula. Tu fez o que a gente chama de queimou a ponte. Não tem ponte não, queimou, vamos jogar aqui. Só que aí na hora que eu queimei, chega a pandemia e tudo fecha. E minha mãe é paraplégica. E aí eu ficava naquela, meu irmão, e agora? Como é que pode, assim... Se eu botar a gente pra dentro de casa, tenho medo do vírus pegar na minha. Ninguém sabia o que tava acontecendo. Isso era massa. Porque não sabia se impactava ou não pelo fato dela ser paraplégica. Só que eu sou um cara muito curioso, assim. Se eu boto uma coisa na minha cabeça, quem trabalha comigo sabe. Às vezes a gente começa com uma fala agora, 7 horas, 8 horas da noite. Meia-noite eu tô estudando e mandando mensagem pra galera. Mas que é isso aqui, não sei o quê. Tic-tac começa a funcionar na cabeça e vai embora. E aí eu falei, e agora? Aí fui entender sobre o terceiro setor. Fui entender sobre ONG, entender realmente o que era ONG. Porque aquilo que eu tava fazendo já era um trabalho de ONG. Sim, só tu não sabia que tinha todo um universo sobre isso. Só que aquilo, eu não queria fazer só assistencialismo. Sim. Eu queria resolver um problema. É por isso que hoje a gente fala que a gente é uma revolução. Porque a gente tá aqui pra resolver um problema. Eu não tô aqui pra passar a mão na cabeça de ninguém, nem ficar enxugando gelo. Porque muitas é enxugar o gelo, né? Você vê infelizmente acaba se tornando isso porque é um problema muito difícil de se resolver. Sim. É muito complicado, assim. Então, assim, tem ONGs hoje que é essencial ter 30, 40, 50 anos de existência. Que são pessoas que construíram. Eu digo muito, né? Que o Pensando Bem hoje é a soma das ONGs que eu vejo que deram certo e as que deram errado. Que eu fui... A gente costuma falar muito, principalmente no meu outro podcast, que é o Business Plan, que a gente fala mais de negócios, que, cara, é muito melhor você aprender com o erro dos outros do que com os seus. Porque além de ser menos doloroso, é mais barato também. Porque, aprende com os outros erros pra não ter o seu, Não, né? foi o que eu fiz. E aí eu fui lendo e todo mundo falava muito, as ONGs mais estruturadas, né, que tinham voz na mídia, falavam muito sobre como a pandemia ia atingir diretamente as favelas.
que os empreendedores precisavam de renda, né? Soluções criativas. Exatamente. E aí, cara, e agora o que eu vou fazer? Não consigo meus alunos, não sei o que. Nessa época, eu dava aula para mais ou menos umas 15 crianças só. Já é bom, hein? Que era Dentro de pequena casa, ainda, pois é. isso. Que era pequeno. E aí eu tive uma iniciativa, pensando o que fazer, tive a iniciativa de fazer um projeto chamado Empatia nas Favelas. Então, já tinham pensando bem institucionalizado, só que eu não podia dar aula. E muita gente falava sobre a fome, do que ia acontecer Tu já e tal. tinha pensado... Isso aí já era uma ação do Pensando Bem? Exatamente. Já era uma ação do Pensando Bem. Só que o Pensando Bem ainda não tinha voz, não tinha nome. Acho que nem... Acho que só tinha cara, né, Rai? Acho que só tinha uma cara. E aí não era Antes de falar disso, tu falou de renda agora, por causa da pandemia, me lembrei de dar os recados dos nossos parceiros, porque é importante. tudo só acontece com parceria. Você sabe que parceria é uma das coisas mais importantes. Ninguém faz nada sozinho. E a gente falou de renda, né? Um dos nossos parceiros mais legais é o pessoal da B3X Investimentos. Nossa. É uma consultoria de investimentos que ela atua em 2 pilares principais. Primeiro, organizar a vida financeira. Você sabe que os brasileiros, de maneira geral, e ainda mais em favelas, as pessoas às vezes ganham um dinheirinho ali, em vez de fazer organizar financeiramente, vai lá e gasta de uma forma ou de outra, mas o brasileiro, de maneira geral, não tem uma vida organizada, muita gente está endividado. Então, eles te ajudam a organizar a tua vida financeira para depois tu começar a investir, a criar uma carteira de investimentos. Acho que você começou a estudar sobre isso também. Então, e é mais legal ainda, Tênis, porque quando a gente fala em investimento, muita gente, eu preciso ter 10 mil reais por mês, preciso ter 50 mil reais por mês, 20. Não. Lá na B3X, você senta com eles te dão um caminho, cara, com 200 reais por mês, 400 reais por mês, 500 reais. O que você puder investir, a gente vai te indicar como você monta uma carteira. Que massa. E isso é bacana, que quase nenhuma consultoria faz isso. As consultorias querem que você tenha 10 mil, 20 mil para eles estarem ganhando as comissões. A B3X é uma consultoria daqui que ajuda demais. Inclusive, eu tenho lá uma mentoria para tentar organizar a vida, que às vezes a gente é desorganizado também. Que massa. A gente tem também a Primonte, cara. Não sei se lá no espaço de vocês têm convívio com pets, lá cachorro, gato. A Primonte é uma linha completa de rações para cachorro e gato. Tudo que teu pet precisa, todos os nutrientes e o melhor custo-benefício, que é o melhor ainda. Então, não sei se lá tem, se tiver, eu vou cobrar a galera da Primonte para mandar um sacão de fazer ração um projetinho, né? Lá, se tiver, podemos pensar alguma coisa nesse sentido. Primonte, Grupo Montenegro, então... Você que tem cachorro, gato, quer o custo-benefício e que tenha tudo que teu cãozinho, teu gato precisa, é Primonte. Né? Não tem nada ainda relacionado a bicho lá não, né? Não, a gente tem, cara, é muito engraçado isso. Eu tenho certeza que ela vai assistir. Tem uma das pessoas que trabalha junto com a gente lá, que é a Natália. Ela resolve tudo, resolve a vida de todo mundo, ainda resolve a vida dos animais. Porque tem muito animal de rua. Sim. E a gente fica brincando. Ela é que cuida de todo mundo lá, principalmente dos animais. animais. Da vida, é né? isso. Se chegar aí a Primonte lá, tenho certeza que a Natália vai fazer um bom uso lá. Vamos conversar com ele. E aí vai fazer do Pensando Bem também. Eu tenho certeza que você vai fazer um bom uso, né? Fechado. E temos também aqui a Splash, que é esse estúdio aqui que a gente estava conversando antes de você chegar. Esse estúdio Animal. aqui, você pode gravar um curso, fazer uma live, gravar um podcast, como eu tô fazendo aqui no estúdio. Tem vários podcasts rodando. E é bacana que você pode fazer vários cenários. Tira a mesa, bota poltrona, bota outro tipo de mesa, abre a cortina, tira a cortina. E é bacana, melhor custo-benefício da cidade também para você fazer o seu curso, seu podcast. E a galera profissional, ó, Georgiana aqui, ó, Fera tá com a gente aqui, manda bem demais. Recados dados, vamos voltar aqui para Pensando Bem. E aí, meio que tu já tava fazendo ações, mas sem ser oficialmente ainda a Pensando Bem. Na verdade, tu já chamava de Pensando Bem? Eu já chamava. E aí, até uma curiosidade, a gente tava conversando, né? Sim, sobre o nome, né? Esse nome todo mundo pergunta. Eu falo, cara, é a pergunta mais difícil de você perguntar na minha vida. É melhor você perguntar o que eu quero fazer daqui a 10 anos do que esse nome. Esse nome, cara, surgiu, não sei como, acho que em alguma viagem da vida, mas a ideia era, assim, de convencimento das pessoas. Se você pensa bem, você anda bem. Então, andar bem é o viver, né? Então, tipo, dentro do pensando tem um ando. Então, a gente começou nessa onda e pegou o nome Pensando Bem. Hoje a gente nem usa mais essa ideia do andar bem. A gente nem usa mais, assim. A gente usa o fazer o bem faz bem, né, Rai? Mas pegou esse nome, o bonequinho ainda tá andando. Ó, já que falou da Rai, vem cá, vem aparecer aqui, ó. Apresente aqui a Rai, que ajuda vocês demais com as redes sociais. Vem aqui, ó, vem aqui, do lado dele aqui. Apresenta a Rai aí, dá um alô. O ruim é que eu fico feio, né? Já sou feio. Aí pega a Rai que é
Abaixa um pouquinho aqui, ó. Dá um oi aqui no microfone pra galera. Oi, gente, tudo bom? O que a Rai faz lá com vocês lá? Ajuda nas redes Cara, sociais? a Rai é que cuida das nossas redes sociais. Boa. Não é rede social, né? Do marketing completo, né, Rai? Marketing. Então, Boa. tudo que você vê na rede social aí, a Rai é que cuida, junto com outras pessoas. Parabéns pelo trabalho, que eu dei uma Obrigada. mexida lá nas redes sociais, tá bem organizado. É a que mais me aguenta, né, Rai? Quem? E aí, tu pensou o nome, começou a fazer, e como é que as ações foram surgindo pra tu chegar? Agora virou Pensando Bem. Foi. Não, então, a gente começou na pandemia, então em março, a gente fechou as atividades de esporte e a gente montou Empatia nas Favelas. Que era a ideia, construir cestas básicas pra entregar pras famílias que eu atendia. Que era o momento mais urgente, né? Exatamente. A cesta básica, assistencialismo, pra estar lá. Porque assim, e aí eu gosto muito de falar, assim, não tem como a gente falar sobre transformação social quando eu falo assim, eu quero resolver um problema. Qual é resolver problema? É só botar a galera no mercado de trabalho? Não. Porque a pessoa tem que ir pro mercado de trabalho. Mas primeiro você tem que ter energia. Energia, tem que estar com o bucho cheio. Exatamente. Então, assim, com fome, eu falo que com fome criança não aprende. Então, assim, não é só botar na sala de aula. Sim. Sabe? A pessoa tem que ser alimentada também. Então, a gente começou a Empatia nas Favelas, assim. E aí a minha meta era uma cesta básica pra cada. Ninguém sabia como é que ia ser, né? Se ia demorar muito Inicialmente tempo. pro pessoal que tava lá com É vocês da isso. ONG. Só que aí, cara, Deus foi muito bom comigo. A gente gravou uma entrevista, por isso que eu acredito tanto nesses meios de comunicação. Sim. A gente gravou uma entrevista pra rede de TV numa quinta-feira. Eu não tinha, Eric, eu não tinha umas 10 quilos de alimento pra fazer a cesta básica. Eu não tinha nada. E aí a gente gravou uma entrevista, quando foi no sábado, eu tinha 1 tonelada de alimentos. Deu pra Caramba, fazer mano. 100 cestas básicas. É o poder da comunicação, né? Legal. Cara, e as coisas foram só andando. Então, assim, o menino de 22 anos, 21 anos, tava lá, tinha ganhado um nome, todo mundo tava sabendo. E a gente foi um dos primeiros, muita iniciativa tava acontecendo, mas o local era único, assim, né? Então a gente conseguiu, cara. Encurtando a história, em 2020, o Pensando Bem ficou conhecido porque a gente, de março até dezembro, a gente entregou 26 toneladas de alimento. Putz, muita coisa. Em 21 favelas. Eu montei uma cozinha, porque a gente entregava o alimento, mas o gás acabou. Aí vamos produzir uma cozinha. A gente montou uma cozinha junto com a Oi do Amor, a Mari, uma pessoa fantástica que mora no meu coração. A gente montou uma cozinha que em menos de 4 meses a gente produziu 35 mil refeições veganas. Caramba. Pra mandar pra dentro da favela. Então a gente conseguiu dar um apoio. Só que aí quando tava chegando já no finalzinho do ano, acho que 2025 foi ano de eleição, né? 2020. 2025 não. Já tô ficando tanto data Não, assim. 2020 Foi foi. ano de eleição. E aí E meio que tava caindo a pandemia. tava caindo. Aí eu cheguei pra Mara, inclusive pra Mara da UERJ, tava com uma coisa. Eu falei, cara, tá na hora de eu voltar a fazer o que eu queria fazer. Porque assim, é aquilo, a gente movimenta recursos, movimenta alimentação, só que a gente não consegue atuar de maneira efetiva. Então, queria voltar porque eu tava fazendo, só que na minha casa não suportava mais, porque eu não tava atendendo mais 15 crianças. Dentro da favela, eu consegui atender praticamente quase todas as famílias que precisavam de assistência lá dentro. Sim. Com tudo que a gente mandava. Então a necessidade começou a vir mais ainda nos olhos das pessoas e elas começaram a ver um horizonte onde podia recorrer, sabe? Inclusive, eu aprendi muito. Você falou do Newton, se a gente puder mandar um abraço pra ele, é um cara que eu admiro. Grande Newton. É isso. Aprendi com ele e com a esposa dele, que é Aline, aquilo assim, né? A Aline sempre agradeça quando alguém lhe pedir alguma coisa. Que é porque você tem. Sim. É ruim quando você não tem nada, né? Então as pessoas começaram a olhar o Rutênio Pensando Bem como isso, e eu fui começando a somar pessoas do meu lado, como a Rai, como as pessoas que estavam acreditando no processo. Isso, assim, a característica de um líder, né? Às vezes você não é o melhor numa coisa, mas você é bom em juntar pessoas isso. E montar times e mobilizar, e é mais ou menos isso que você faz, né? Foi isso que a gente conseguiu fazer na pandemia, em 2020, e foi isso que deu o sucesso do Becel. O que aconteceu? Então, a gente meio que deu a diminuída também nas nossas ações. Eu parei a cozinha e comecei a sonhar com um espaço onde eu pudesse atender as pessoas que eu podia atender. Com esporte, educação. Só que agora eu já estava treinado. Então a gente falou, porque eu tinha entrado na Universidade dos Falcões, né? Que é da Gerando Falcões. Certo. A Gerando Falcões tinha sido uma grande referência. Pra galera que não conhece a Gerando Falcões, o que é e o que ela faz? Pronto. Porque eu conheço, mas eu queria que a galera Pronto. entendesse. A Gerando Falcões hoje, eles se consideram um ecossistema de ONGs. Eles são uma ONG, eles têm unidade própria, eles começam a atender com esporte, cultura, transformação social. E eles conseguiram construir um caminho muito sólido e muito inteligente.
de ter grandes parceiros do lado, ter recursos, que hoje é grande diferencial, sabe? Sim. Hoje eu converso com muita gente, cara, não consigo ter recursos, que é uma dificuldade. E a Gerando conseguiu fazer uma maneira diferente. Uma metodologia, ó. Exatamente. Tem parceiros que funcionam assim, assado, É e assim. vai. E aí eles fizeram uma universidade. Então hoje a Gerando Falcões, eles são uma ONG, mas eles são um ecossistema de ONG também. Então eles Boa. hoje têm mais de 1.000 líderes. Começou aonde? A sede é aonde? Começou em São Paulo. São Eles Paulo. são de São Paulo. Certo. Eles conseguiram estar lá em São Paulo. E o Edu, o Lei, todo o time da Gerando Falcões, que é incrível, assim. Eles trabalham dia e noite para as coisas acontecerem. Então eu fui eu comecei na segunda turma da E Gerando como é que Falcões. foi o primeiro contato, assim? Tu sabia que existia e foi atrás? Como é que Como foi? eu lhe falei, curiosidade. Instagram, cara, eu sempre aprendi a usar a internet para benefício próprio meu. Então, assim, eu não ficava, lógico, a gente fica vendo... Passando a vida dos outros, né? Hoje, você querendo não, acaba fazendo isso. Mas naquela época ainda não tava tão estourado esses TikTok, as coisas mais rápidas. Eu ia pesquisando o que eu queria. Então, tipo assim, existe um prêmio que são as 100 melhores ONGs. Inclusive aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, a gente tem uma ou duas. Que são pessoas que eu gosto, hoje eu tenho um contato. Que tem gente boa fazendo as coisas acontecer. E a Gerando Falcões sempre tava. E eu fui entender... me deparei com o Edu, que hoje é o fundador, né? Edu Que é o cara Lira. que mais aparece, o Edu Lira. Falei, meu irmão, eu quero ser que nem esses caras aí. E aí, eu mandava mensagem pra eles. Sim. Edu e tal, não sei o que. E eles abriram. Cara, isso é muito interessante. Eu fico dando risada hoje, mas era desesperador na época. Eles só poderiam entrar na faculdade quem tinha mais de 21 anos. E tu tava na beira de fazer? E eu tava na beira de fazer. E era processos seletivos rigorosamente, né? Sim. E aí eu mandava mensagem e tal, e no último dia de inscrição, mas eu sempre gostei de estar preparado, né? No último dia de inscrição, o Edu respondeu uma mensagem minha, eu enchi o saco. Aí ele falou assim, tentei, consegui, hoje eu sou o líder mais novo na rede de ONGs, e aí eles formam a gente 6 meses. 6 meses estudando, desde como você pode abrir as partes burocráticas de uma ONG, até como você pode captar recursos. Documentação, Exato. recursos. E como você pode potencializar seu impacto. Certo. Que é assim, não é só dar aula de Muay Thai. Eu tenho que entender, as crianças estão tendo aula de Muay Thai, o que é que eu quero dela do futuro. Sim. Pra não ser só pro esporte em si, que já é muita É coisa, isso. mas é uma transformação. Então eles juntaram muitas coisas boas e um caminho, porque pro terceiro setor, cara, é pouco falado, né? Sim. É pouco falado como é que acontece isso. Então eu entrei na Gerando Falcões em 2020 ainda. E ali pra mim foi um maio, eu comecei, cara, é aqui que eu descobri a minha missão, é aqui que eu quero fazer. E aí eu fui, no 2021, virei o ano, sendo acelerado pela Gerando Falcões. O que é ser acelerado? Eles são uma rede de ONG, certo? Então tem muita ONG. No início, eles estavam dando um aporte financeiro para as ONGs que mais se destacaram, que venderam melhor seu projeto, que sonharam melhor com aquilo. E eles davam um aporte durante um tempo para você acelerar seu processo. Então assim, eu sozinho não conseguia fazer nada. Então, eles Ou então ia demorar muito. Exato. Então eles aportaram dentro do Pensando Bem e eu consegui ter uma sede, que hoje não é o Bexel, é um escritório administrativo. Eu consegui pagar pessoas do meu lado. Que faz Porque, toda a assim, diferença. Né? Os voluntários é interessantíssimo. Só, cara, todo mundo tem boleto. Sim. Todo mundo tem conta. E é uma coisa que eu falo muito, Eric, assim. Hoje a gente tá aqui para resolver um problema. Quando a gente olha hoje, assim, fala de programação. Onde estão os melhores programadores? Nas maiores empresas. Estão resolvendo sonhos. E por que a gente não pode ter os melhores funcionários dentro de um problema que a gente quer resolver de ONGs? Sabe? Então é uma coisa que eu critico, ou não é uma crítica, é uma coisa que eu toco muito na tecla sobre empreendedorismo social. A gente não é papai pegar irmão, primo. Tudo bem, se o cara for um bom profissional, puto profissional, ele tem que estar do seu lado. Não é só pelo amor. Eu tento trabalhar, por exemplo, a Rai que apareceu agora é uma pessoa totalmente preparada para aquilo que ela tá fazendo. Não é porque tem um rostinho bonito, um sorriso bonito. Sim. É trabalho, é Rogério. Cara, eu sou um pouco parecido contigo. Tu tá falando aqui, já tá na minha cabeça aqui, cara, dá pra conectar ele com ele aqui. Tu falou de programador e tal, a gente já entrevistou o pessoal da Digital College. Que massa, mano. Que é uma escola de desenvolvedores, Alô, Digital, já vou falar. Vou conversar com eles pra fazer essa Olha ponte aí, ó. Deixa pra registrado conectar, aqui, cara, né? porque é uma profissão do futuro pra Sim, essas gerações aí. Sim. Todo mundo só quer saber de internet e tudo, então dá pra ganhar muito dinheiro e eles têm uns cursos bacanas. Outro que não sei se vocês já conhecem, dá pra conectar, que é o Wagner Barbosa, da Casa de Vovó Dedé. Cara, a Lá- casa de vovó Dedé... Já teve aqui Meu também. irmão, o Wagner é sensacional foda, aquele desculpa trabalho a dele. palavra. Né? Não, ele é. Cara, a primeira vez que eu entrei naquela escola, caramba, como é que vocês fazem isso, né? Eu tive aula, sabe de que lá, cara? Eu nunca vi isso. De apresentador de TV.
Irmão, eu nunca ouvi falar isso. Eles são Eles fora... preparam profissionais pro mercado, Nossa, né? TV, eles são... música. Hoje, pra mim, eu não tenho contato com o Wagner, mas Sim. é um cara que eu acompanho de perto, assim, de perto longe, né? Sim. Como eu tô te falando, hoje minha rede social, eu sigo o Mas líder. já foi lá, conheceu e Eu teve fui aula, aluno né? de lá. Foi aluno. Fui aluno de lá. Fui aluno de lá quando mais jovem, né? Então, são essas iniciativas assim, Eric, que fizeram eu estar aqui hoje, de verdade, assim. Eu digo muito, eu não tô aqui inventando a roda. Sim. Eu tô aqui tentando ajudar pessoas que já estão fazendo e dando continuidade a pessoas que deixaram de fazer. Essa é a minha missão. E tem uma história por trás do Inferninho? Ou foi só o nome que foi dado e a galera foi deixando? Cara, então, hoje a gente vai pra essa medida, né? Então, assim, até pra fazer um link é bem interessante. Vocês estão gerando falcões dessa rede ONGs, assim, pra encurtar a história. Rede ONGs, eu sou acelerado por ele, sou um líder acelerado. Hoje tem outros líderes daqui de Fortaleza. Vocês começam a conversar com essa galera também de outras cidades? Nossa, a gente faz um grande network, É. porque hoje estão espalhados em quase todos os estados. Então a gente faz um grande network de conversa. Tem muita gente boa, cara. Tem muita gente boa fazendo as coisas acontecerem. E a gente vai aprendendo, né? Sou humano e tal, trocando. E aí, hoje eu sou chamado pra tocar um dos maiores programas da Gerando Falcões, que é o Favela 3D. Inclusive foi anunciado no dia que a gente tava lá, Sim. que vai acontecer dentro da favela do Inferninho. O que é isso? É transformar a favela completa num eixo de 360, né? Então a gente cria mandalas de problemáticas que a gente vê. Primeira infância, geração de renda, saúde. Encara, vai pra dentro a campo de entender o que é isso e a gente vai tentar resolver na raiz, com profissionais capacitados. Então a gente vai assim, hoje dentro da favela do Inferninho, mais de 40% das pessoas estão desempregadas. Então o que é que falta? A gente falta linkar com a empresa. Não. Falta qualificar a galera pra mandar Primeiro pro mercado de qualificar, trabalho. porque não adianta manter agora do jeito que Exatamente. tá, que pode até entrar no emprego, mas vai acabar saindo. Então hoje a gente trabalha diretamente com números, tentar baseado com números, entender. Então assim, e hoje tem organizações, tipo uma que eu gosto de citar muito, uma parceira de trabalho que é a Laurb, que trabalha arquitetura a partir dessa perspectiva de entender numerações. Que assim, não é, vou transformar tudo em número, não, mas é entender resolver um problema concreto. Então assim, a gente tem esses parceiros de entrar do lado e pegar, né? E aí hoje, assim, por que eu tô falando tudo isso? Porque a gente foi pra dentro da favela e entendeu que era a favela do Inferninho. Então a favela do Inferninho é uma favela que tem mais de 60 anos, que vem do êxodo rural, né, da galera que vinha pra cá. Então hoje a gente tem muita presença de hortas. A favela sempre foi um terreno muito fértil, né? Sim. Só que lá era um buraco. Geograficamente lá era um terreno que era um buraco. E as pessoas que moravam nas margens, né, em cima, já tinham suas casas mais estruturadas, ficavam vendo aquela disputa, porque era um terreno e a galera entrou. Vai invadindo. Invadindo aí é briga, confusão, é pedra, um monte de coisa. Sim. E aí o pessoal, ali é um inferno. Sim. Ali é um inferno, ali é um inferno. E por ser pequeno, mas com muita gente, a gente tem 620 famílias lá dentro, então tem uma boa quantidade, virou esse nome Inferninho. Tanta galera falar. Só que hoje o pessoal que mora lá dentro não se reconhece como Inferninho. Sim, ninguém quer morar no Inferninho. Ninguém quer né? morar no Inferninho. É. É um nome pesado, só Sim. que não foi dado pelas pessoas que moram lá dentro. Entendi. Foram dados pelas pessoas que estavam fora. E aí surgiu o Beco do Céu, que é o contrário. né? Exatamente. Então, assim, depois de entender a Gerando Falcões, entender o que eu queria fazer, eu falei, quero ir para um espaço maior. Só que eu não tinha dinheiro para ir para uma casa grande. Tem um escritório, não tinha nada disso. Aí eu vi um beco abandonado. Que aí, quem quiser dar uma procurada, a gente tem vídeos de antes e depois e tal. A gente viu um beco totalmente abandonado, que onde eu passei a minha infância, brincando. Só que aí, há uns 7 anos atrás, teve uma grande enchente. As pessoas que moravam lá perderam suas casas, mais de 1,5 metro de água lá dentro. Foi por isso que a gente foi bater lá no Caldeirão do Hulk. Sim. Porque a gente quer resolver, a gente foi pra lá não só pra isso, né? Mas foi uma das fotos que a gente mais tocou lá no assunto. E aí eu falei, olha, aqui dá pra construir algo barato. E eu consegui atender todo mundo aqui dentro. E aí a gente começou a sonhar, juntei parceiros e a gente começou a revitalizar aquele beco. Porque a gente parte de um princípio que lugares revitalizados revitaliza pessoas. Então, assim... Difícil você transformar uma pessoa num ambiente que ela volta lá e tá tudo Cara, ruim, eu gosto né? muito de falar do ensino integral, né? Por exemplo, não é a criança passar 2 horas fora e voltar pra passar mais 22 horas naquela realidade dela. É ela passar 24 horas ou O máximo que o der. máximo que der dentro de uma realidade da casa dela. Cara, não é aquela assim, lógico, respirar outro ar é interessantíssimo. Hoje a gente tem essas medidas das crianças saírem, mas nada melhor do que ela voltar e ter um lugar digno. Sim. Então a gente começou a revitalizar aquele beco, chamando, aí a gente deu o nome de Beco do Céu, que é como se fosse uma brincadeira, mas como uma crítica. Sim. Porque assim, não foi constituído pelos moradores do Inferninho, Sim. mas eles construíram o Beco do Céu.
E aí que é validado. Exatamente. A gente que deu o nome aqui. Então hoje o Beco Céu é uma iniciativa do Pensando Bem. A gente conseguiu captar recursos de pessoas que investiram lá dentro. Só que o Beco Céu foi hoje o meu grande sucesso. Hoje eu tenho qual é o seu grande sucesso? A comunidade se apropriar do Beco Céu. Porque você quer dar um start, dar um empurrão e depois a galera vai tomar conta no sentido bom. Exatamente. Eu acho que uma coisa parecida com isso é as areninhas. Na minha cabeça aqui, é uma coisa que é feita por um órgão público e depois eles dão a população tomar conta daquilo ali. Né? Elas conseguem conversar, exatamente. Só que o Beco Céu tá dentro da favela, né? Sim. Então foi um lugar dentro da favela que eu falo hoje como se fosse um oásis dentro da favela do Inferninho. E aí hoje eu pensando bem, o Beco Céu existe, tá lá, a gente quer fazer planos futuros de melhorar mais ainda eles. Hoje a gente comprou uma casa lá que tava abandonada, e essa casa agora é nossa centro de chegou educação. A comprar já com todas as ajudas. Exatamente. Hoje existe o beco e existe uma casa, que aí eu peguei outra coisa, Eric, eu falei dos lugares revitalizados, né, que pequenos lugares podem gerar grande impacto. Boa. Cara, o que a gente tem mais dentro de favela, é que a gente fala, né, sobre empreendedorismo, são as bocas de fumo. Pra quem não entende, as biqueiras, né? Lugar onde é comercializado. Cara, que é um lugar pequeno, sem investimento, mas que causa um mal danado. E a galera tá lá. E aí, por que eu não posso fazer isso pro bem? Porque eu preciso ter milhões de reais na conta pra fazer algo pra ter uma ONG. Não, vou começar pequeno aqui. E aí a gente construiu a base educacional lá dentro. Cara, quando eu vi no Instagram as fotos e os vídeos ali do Beco do Céu, me lembrou um pouco, não sei se lá em São Paulo tem um Beco do Batman. Sim. Que é conhecido lá, pegaram uma região lá de ruas, de vilas lá e fizeram arte em tudo, né? Nas paredes e tal, e virou um canto, um ponto turístico. Sim. Então, quem sabe, né, o Beco do Céu virar isso aí, fazer um monte de coisa artística lá também, ter um monte de coisa bacana pra galera ir visitar também, que acaba gerando renda, né? É uma das coisas que a gente muito cogita, né? Ganhou, quando a gente montou o Beco Céu, saiu em várias mídias, foi algo meio que inovador. Já existe esse trabalho de revitalização em outros lugares, só que assim, a gente não é só um lugar bonito. Sim. A gente é um lugar que transforma. Então hoje eu gosto muito de receber pessoas lá dentro, já vai lá... A gente fala isso, né? É um turismo. O pessoal acha que o pessoal da favela é um bicho. Não, cara. Eu quero mostrar que a favela do Inferninho, apesar do nome ser dificultoso, tem pessoas lá incríveis. Sabe? Eu tenho um exemplo hoje da Tati. Cara, a Tati hoje, ela tem a gente chama do Boteco da Tati, né? Mas é uma mercearia onde ela vende de tudo, vende aquela cervejinha que a galera toma lá. Mas a Tati, na minha infância, ela vivia em situação de drogadição. Sabe, eu tenho memórias da Tati, situação de drogadição, e meu pai lá, sendo amigo dela, conversando. Por isso que eu digo que eu tenho muita situação do meu pai. Quando eu voltei pra favela, a Tati já tava limpa, ela deu a volta por cima. O que foi que aconteceu? Pensando bem, construiu um curso, ela entrou dentro desse curso, se capacitou, aí a gente conseguiu fazer um investimento de semente nela de R$4.500, e hoje ela se sustenta através do... Pô, que bacana. Então assim, eu quero mostrar pra galera que existe a Tati, que é uma pessoa que é empreendedora, que ela pode, sim, se tornar um grande player, assim, de gastronomia dentro da favela. Sim. Então, assim, hoje eu recebo a galera pra mostrar isso. Ninguém tá em São João, que é o cara... Tá gripado, o São João resolve sua vida lá dentro. Então, assim, tem muita gente boa lá dentro. E tu falou do curso, vamos começar a falar o que hoje o Pensando Bem oferece ali. Tem curso de quê? Oficina disso? Certo. Porque eu falei no começo que tinha mais de 20 oficinas. O que oferece pra galera ter essa transformação lá? Cara, então, a gente conseguiu espaço, boa. Conseguimos agora a casa, tá lá. E aí, o que a gente pega? Crianças desde 4 anos de idade até idosos de 60 anos. O que eu digo é que desigualdade social é combatido com oportunidades. Então a gente gera oportunidade para essa galera. Certo. Desde os 4 anos até os 60. O que é que tem a ver pegar um idoso de 60 anos? Não adianta de nada eu estar ensinando um jovem que sobre educação de várias coisas. Quando chega em casa, tem um avô dele que às vezes nem terminou o ensino e tem vontade. Sabe? Tem hoje senhoras lá que querem terminar o ensino médio e eles podem. Então a gente tenta tirar essas ideias. Então o que a gente tem? A gente tem polos divididos. A gente pega educação, esporte, cultura, qualificação profissional, tecnologia, sustentabilidade, o que mais? Cara... se precisar de um curso pra galera que quiser aprender podcast, eu vou lá ensinar a galera a fazer podcast com o celular mesmo. É isso. Não, e o que a gente faz é isso. Assim, a gente tem polos destrinchados, mas a gente não fica refém de oficina. Por exemplo, eu sou oficina só de Muay Thai. Não, o cara quer ser lutador de Muay Thai, mas tem que aprender a ler, tem que aprender a escrever, tem que aprender o inglês. Então, assim, a gente tem N oficinas e oficinas que vão mudando também. Por exemplo, eu quero fazer oficina de podcast, a gente vai montar agora nosso laboratório de informática, é um curso que certamente vai estar lá. Boa.
sabe? Que a gente consegue ter esse espaço de aprendizado. Porque é isso, não, nem sempre o cara vai ser o programador. Sim. Mas ele pode ser o design gráfico. E se sair só um ali, cara, já muda, transforma a vida sim. da família de forma absurda, né? E essa ideia de aceitar desde criança a idosa é bacana, também já comparando com o caso lá da casa de vovó Dedé, que a priori eles só recebiam crianças e adolescentes, e agora eles estão com outro projeto lá de criar uma cozinha para criar produtos, Que massa. para vender, para ajudar e tal. Ou seja, tá indo pra aula a criança e a mãe junto pro projeto. Isso é bacana demais, porque envolve a família toda. Cara, né? a gente tem uma cena bem linda, assim, que a gente inaugurou recente uma cozinha com um refeitório. E essa cozinha é minúscula, assim, é pra gente fazer alimentos pros nossos alunos. Porque é isso. Hoje eu não parei de fazer assistencialismo. A gente ensina, só que assim, criança com fome não aprende. Sim. Então a gente tem uma cozinha, a gente precisa de doações para as coisas acontecerem lá dentro. E a gente fez um curso de formação com bolos. A gente colocou 19 mulheres lá dentro. Legal. Hoje, 71% das casas são chefiadas por mulheres dentro da favela. E a gente começou a fazer bolos tanto para aquelas mulheres que querem aprender a cozinhar, como aquelas que têm interesse de fazer bolo para vender. Vender pra fora, como Vender diz, pra né? fora, exatamente. E aí tem uma cena muito linda lá que a mãe diz, olha, eu não tenho onde deixar meu filho. Pode ir, pois bota. E tem lá, a mãe aprendendo a fazer bolo com a criança no braço. Boa. Que é exatamente isso. Então é a gente pegar tudo e tentar desenvolver. E aí a gente tem esses pilares, então, de oficinas, esses pilares de polos, e as oficinas a gente vai construindo através disso. A gente não foge do que a gente quer. Ah, eu quero, sei lá, fazer... Não sei, não consigo nem imaginar, porque a gente abrange muita coisa, né? Sim. Mas eu quero ensinar tal coisa. Não entrou dentro do nosso polos, a gente não consegue fazer, porque a gente tem essa missão. Então, mas a gente também fica aberto para aprendizado, né? E como é que foi o engajamento da comunidade? Porque a gente vê várias, assim, quando tem projetos assim, alguns se engajam, outro não, outro cara quer colocar os filhos lá, outro... Como é que foi a aceitação da galera lá no entorno? Cara, foi o meu, como eu falei, meu maior sucesso. Porque foi dentro da favela. Sabe? Foi de vocês para vocês. É, exatamente. Foi de dentro pra fora, foi dentro da favela. Então, assim, eles já pegaram aquela ideia do beco, já curtiram, e a gente já tinha com o Muay Thai, que era o Muay Thai juiz já tava lá dentro. E aí a gente tentou entender o que é que eles mais queriam lá e botar de pessoas trabalhando, de pessoas sendo atendidas lá dentro. Sim. Então, hoje o engajamento é a coisa que a gente tem mais facilidade, só que também a gente deixa aberto. Então, assim, nem tudo são flores, né? Claro, imagina. A gente hoje tá resolvendo problema de sanear. Tem gente que tem resistência, mas a gente tá lá conversando e tal, então a gente vai resolvendo. Então a gente tem hoje, a gente sente na pele o que a galera está sentindo. Uhum. Então hoje até eu falo, quando tem gente lá dentro, o Pensando Bem também perde as coisas. Sim. Não é só os moradores, porque a gente tá lá dentro. Então hoje, eu acho que é o grande diferencial, era que das outras ONGs, existem ONGs hoje que ou estão dentro da favela ou estão fora da favela. A gente tá dentro. A gente tá sentindo na pele o que tá acontecendo de fato. Então assim, quer transformar esse espaço, né? E aí, Então o engajamento é mais fácil. E aí, vocês construindo toda essa sistemática, esse ecossistema lá dentro de vocês, lá começou a crescer, como é que apareceu, surgiu a ideia de ir parar lá no Domingão do Hulk, que eu fiquei conhecendo vocês através disso, Sim. de uma postagem, eu falei, cara, história bacana que eu queria conhecer. Como é que foi isso? Tem uma inscrição ou foi uma indicação? Como é que foi? Como é que funciona? Cara, é meio doido essa Inclusive, história. já vou pedir pro Jorgiane separar. A gente botou só. Vamos colocar só um pouquinho depois aí pra galera ver um pouquinho, mas é só buscar no YouTube Rutênio Domingão que vai achar. Aparece mesmo? Ó, eu pesquisei assim, Rutênio Domingão, já aparece vários vídeos Ali, lá legal. de 30 minutos, porque, se eu não me engano, são vários episódios que vocês tiveram Sim. lá, né? Não, a gente foi só um, só que é Certo. mais de uma hora. Ah, porque ele vai cortando, né? É Entendi. muita coisa. Mas, cara, como é que foi chegar lá? é bem doido, assim, porque, como eu te falei, né, eu tenho alguns traumas de entrevista, essas coisas, nunca fui fã de microfone, de falar, nem nada. Só que a gente não foge da nossa... as oportunidades aparecem, a gente tem que agarrar, né? Então é o seguinte, hoje pensando bem estruturado, a gente quer muito mais coisas, né? Então hoje eu tenho 17 pessoas trabalhando comigo pra fazer tudo isso acontecer, fora os nossos voluntários, que passa de 15. E aí a gente tava querendo resolver o restante do beco. Porque o beco pra gente tá pouco. A gente quer mais. A gente quer fazer muito mais. Ampliar. Eu quero construir, e aí assim, eu nunca divulguei isso em rede social, mas em primeira mão, que a gente quer construir um hub de inovação. Boa. Que esse hub é o beco, de uma maneira mais linda ainda, com espaços, além da casa que a gente tem, com espaços inovadores. Então a gente vai ter um laboratório de tecnologia,
A gente vai ter o nosso escritório dentro da favela, sediado lá, pra todo mundo trabalhar lá dentro. Que aí vai ser um lugar pra gente resolver conflitos, mediação de conflitos. Vai ser lá dentro também. A gente vai ter uma sala de sustentabilidade. A gente vai ter uma casa das artes lá dentro. Então vai ter vários espaços, pensando nas oficinas que a gente tem, na metodologia que a gente tem, pra dentro da favela. E isso vocês já tinham desenhado um projeto, É, mais a ou gente já tem menos. pré-desenhado, a gente tá só aperfeiçoando mais ainda. E aí, cara, já tá passando aqui. E aí, o que foi engraçado? Que a gente, eu tava com isso na cabeça, e eu digo muito, inclusive, assim, deixar um recado para as pessoas que estão escutando e tem um sonho, né? Eu acho que quando você sonha e você bota ele num papel e começa a trabalhar em cima dele, as coisas vão acontecendo. Não de facilidade, eu acho que você presencia isso, né, diariamente como empreendedor. E aí em casa, de boa, é muito legal essa história. Pra ir pro The Wall, eu não ganhei, ir pro Luciano Huck era que nem ganhar na Mega Sena pra mim. Impossível. Porque eu nunca joguei na Mega Sena. Chance de... Eu nunca só ganha joguei. quem joga. Só se alguém chegasse aqui, tá aqui o dinheiro da Mega Sena. Porque eu nunca joguei, só ganha quem joga. E eu nunca me inscrevi pro Luciano Huck. Nunca. Nunca tinha inscrito. Eu nem sabia como funcionava. Assim, eu tenho um TV em casa, mas nunca gostei de assistir programa, né? Sim. Saio de casa às 7 horas da manhã, volto às 7 da noite, 8 horas, tem filha pra brincar, não dá. Então, eu em casa, num domingo, uma amiga minha, que eu já mandei um alô aqui pra ela, a Mari, ela conhecia uma produtora da Endemol. A Endemol é Tem a detetora dos direitos de vários programas. Exatamente. E aí eles fazem busca de casting. Então, assim, tem a inscrição, acho que você consegue mandar e-mail, Sim. mandar as coisas, mas fiquem atentos a esses Projetos perfis. interessantes. Aí tem que ficar atento aos perfis, como da Endemol, como dessas coisas assim, que fazem a produção, que às vezes quando eles não acham, eles começam a buscar nas próprias redes sociais. Entendi. Vocês falam assim, ó, procura história de pessoas que brilham os olhos, procura histórias de tal coisa. Então, a Mari seguia e fala assim, olha aqui, ó, não sei o que é que vai acontecer não, mas manda aí tua história. Estavam lá buscando a história. Ó, tá passando aí, galera, ó, vai passando aí, bacana. Cara, eu recomendo demais vocês buscarem lá no YouTube. Pode colocar Rutênio Domingão, você vai achar. Conta a história, resumidamente, Sim. de vocês que tá passando aqui na tela, ó. Você explicando, esse é o Railson, né? Railson, Railson. que é um parceiro de vocês lá, É né? o meu braço lá, é Pronto. o cara que... E aí contam mais ou menos resumidamente o que é o projeto, né? E aí depois vai pro game em si. Que se a gente fosse falar do game em si, daria um episódio inteiro. Não, Mas vamos continuar. E aí, aqui. encurtando, Pode deixar mandei minha história Não, lá pra Pode eles. encurtar, não, pode falar. Não, mas assim, mandei a história Certo. para as produções, né? Assim, não é indicação, mas como ela tava atenta, Sim. ela viu a oportunidade e me mandou. E foi mais engraçado, sabe o quê? Que aí eu mandei minha história e tal, passou um mês, assim, pra eles responderem, beleza, vou entrar. Mandaram a gente gravar um vídeo e fizemos a inscrição, né? Mandamos o vídeo e fizemos a inscrição. Já é esse vídeo aí ou esse já é um vídeo produzido Esse depois? vídeo eles produziram lá. Tá. Esse vídeo produziram lá. É um vídeo que a gente produz mesmo, mandando Certo. o que, é que a gente queria. Eles pedem um valor mínimo do sonho. Eu já tava com esse sonho do beco, Certo. né? De transformar o beco, que até tá parecendo como era e como é que a gente queria deixar depois. E aí, mandei a inscrição, consegui lá e passou um tempo calado. Ninguém falava nada com a gente. Eu gravei em dezembro. Mas Foi em eu dezembro? me inscrevi em agosto, setembro. Caramba. Pra gente ver como funcionava É, a TV, né? exatamente. O tempo da TV é Porque diferente. assim, existe processo de seleção. Sim. Não é só porque a mina mandou, assim. Tem uns critérios de seleção lá. Não sei, talvez algumas pessoas gravam, mas não vai ao ar, não sei. Eu também, isso aí eu não sei, porque assim, a gente fica bem isolado realmente, assim, só trata da gente, né? E aí quando e aí eu recebi a notícia da mulher me ligando, assim, olha, parabéns, você vai ser o próximo escolhido e tal. Mas Como é que foi essa notícia? Foi pelo Instagram? Ou foi, pelo contato, ela WhatsApp? pega o WhatsApp, Certo. cara, eles tratam muito bem a gente. Eles pegam o WhatsApp e ele, posso te ligar? Eu pode, fazia tempo, eu não tinha nenhuma expectativa, assim, né? Sim. Ó, parabéns, você passou, mas você não pode dizer pra ninguém. Vixe, aí agora? Irmão, foi Se fosse difícil, eu, ia foi ficar difícil. talado aqui. Não, foi complicado. E aí a gente foi, beleza, gravamos em dezembro, e aí também não podia falar mais nada pra ninguém. Tudo gravado e ninguém podia saber. Rapaz, não pode postar nada, nem fazer nada. Nada. E aí eu tentei esquecer, né? Eu nem lembro disso, assim. E aí foi passando, né? E aí, quando tu foi gravar lá, tu conhecia o game já? Tu já Cara, assistia ou eu, não? como eu te falei, sou curioso. Antes eu não tinha assistido, Certo. mas depois que sabe que eu passei, aí, Vou estudar aqui aí eu a falei até parada. com o Railson, vamos estudar. Porque lá, cara, é o seguinte, sorte com inteligência. Sim. Foi muito legal acompanhar o Twitter, né? Que depois que a gente entrou, teve várias coisas muito interessantes. Eu não me lembrava da gravação, porque é muita adrenalina lá dentro, né? Você me dá um branco, né? Aí depois quando você assiste, você vai vendo, né? relembrando. Aí eu falava, Railson,
Meu irmão, você tem que ficar fera e pergunta. Eu me lembro que a gente tava no avião, eu baixei o quiz, né? E aí, com essa pergunta aqui, tal coisa. Com essa pergunta, tal coisa. E eu fui assistindo os programas pra saber os timings das coisas. Sim. Então, por exemplo, chega um momento lá que você não precisa estar apostando alto. Sim, porque você já tem um valor lá. Exatamente. Então, você vai nas casas, né? Tem uma hora lá que você posicionou as bolas nas casas. Elas vão cair verde, então vão somar. Mas aonde você posicionou, ela vira vermelha. Vixe. Então, por exemplo, Aí debita o valor. É isso. Então, assim, se eu posicionasse na casa, que é a casa 7, a verde, quando fosse na vermelha, a probabilidade dela cair também. Entendi. Então, eu fui mais nessa parte de estratégia. Tem umas do game. perguntas mais ou menos, ó. Que personagem animado mora dentro de um Essas abacaxi? aí é pra gente ficar Só pra feliz. começar. Porque Aí depois, é fácil, meu, né? Porque depois pega, viu? E aí, cara, Deus foi muito bom com a gente. A gente fala sorte pra quem não fala que é sorte, mas quando você vê assim, as coisas vão acontecendo de uma maneira surreal, assim, sabe? Tu falou há pouco tempo, antes de começar esse tempo, falou assim, cara, eu acredito muito quando a gente tá sonhando, tá se movimentando, eu acredito muito nisso. Quando você se movimenta, as coisas vão acontecendo, as portas vão se abrindo, as oportunidades vão acontecendo. Tem muita gente que fica esperando acontecer, esperando. Cara, movimento gera movimento, né? É isso, Acredito, exatamente. E eu acho que isso fez, com certeza, essa oportunidade que você teve, foi muito pelo seu movimento, né? Cara, eu me lembro que assim, cara, eu acreditar é muito doido, né? Eu me lembro que assim que a gente entrar num palco, aí eu vi uma placa lá de 150 mil, que é o valor mais alto, né? Que você vai caindo. E aí eu coloco minha mão assim e falo assim, ó, vai cair nessa. Coloco minha mão, né? E fui. Aí na hora que caiu, foi nem nas perguntas, foi na hora que a gente posicionou as bolas. Sim. Aí é muito engraçado que aí eles perguntam tinha plateia virtual. Quem assistir vai ver, eles perguntam pra minha esposa, qual é que você acha que ele deve jogar? Aí ela fala assim, posiciona na 4. Meu irmão, não vou na 4 não, vou na 2, porque eu tinha 2 chances, né? Se eu botasse na 4, o critério é que eu fosse na outra de cima. Eu fui na 2, aí caiu no valor baixo. Aí eu falei assim, ó, agora eu vou atender a minha esposa, que eu vou na 4. Aí cai 150 mil, acredita? Aí o pessoal no Twitter, olha aí a parede mostrando que a mulher tem sempre razão. Boa, boa. E eu acho que esse game, eu não sei, posso estar errado, que eu já assisti algumas vezes e tal, mas tem uma hora que você pode parar e ficar com o dinheiro ou ter que jogar até o final? Não, você joga até o final. Certo. Você joga até o final. Porque você tem que saber mais ou menos a hora de arriscar ou não, mas tem umas formas de jogar, né? É isso. Tem que saber as horas de arriscar Exatamente. ou não pra saber, pra não ter perigo, né? O que eu fiz assim, já foi o valor que eu tinha falado muito Qual era a meta de vocês quando vocês foram? Pô, se eu ganhar, isso aqui tá bom. Pra gente, a gente até falava pro Railson, né? Que a gente, se pensa um cabo de sorte, sou eu e ele. Então a gente tava falando assim, a gente vai sair zerado. É tu vê o nível de sorte que a gente tem, né? E aí a gente falou assim, cara, se a gente chegar em 150 mil, já é nossa praia. Sabe? Que é nossa praia. Dá então, pra fazer um movimento bacana. Então quando chegou em 300, a vontade de você apostar alto, aí você, tô com sorte. Mas não, é que nem investimento, né? Sim. Eu fui lá controlando e entender as fases do jogo. Então eu entendi, se eu botasse uma posição na bola lá que fosse verde, mas fosse vermelha numa alta, eu perdia, joguei na baixa. E aí é com a sorte, tanto de cair nela alta, como cair nela baixa, né? Então fui muito nessa estratégia mesmo de jogo mesmo, né? Que você consegue ver nos programas. E a duração é de 1 hora, mais ou menos, essa gravação do game? Cara, todo? grava. E assim, o Luciano, ele tem o dom da comunicação, esse cara. Com certeza. A gente só conhece ele lá na hora, né? Então, assim, mas é um cara surreal, assim. Parece que a gente tá babando, né? Só teve aquele momento de conhecer mesmo ele. Mas é um cara que parece que ele sabe sua vida já desde quando você era criança. E eu fico imaginando a adrenalina, assim, você falou 1 hora, o cara passou 1 hora ali e depois deve ter... Caraca, o que aconteceu mas aqui, o tempo velho? passa rápido, irmão. É que nem nossa conversa aqui. Você Sim. nem quantos minutos tá, mas... Ó, já estamos mais de 1 hora Nossa, o tempo passa rápido, irmão. Mas a adrenalina lá é pesada, assim. E acabou vocês com... Pra quem não viu ainda, É qual isso. foi o resultado que vocês tiveram? Cara, saímos lá com nada mais nada menos que 343 mil reais. Rapaz, dá pra fazer uma coisa... Cara, muita coisa boa lá, né? dá. É uma boa grana, sabe? É uma boa grana, assim, que realmente dá pra gente respirar. Só que é aquilo, a gente tá sonhando alto, né? Sim. A gente tá sonhando em transformar todo o beco. Então, assim, a gente precisa ainda... Uma coisa que ficou clara... Infelizmente, muita gente olha isso aí e fala assim, tão ricos, dá pra resolver. Meu irmão, a gente tá falando de 400 famílias. Sim.
sabe? É muito atendimento, é muito que a gente tá fazendo. Eu acho que vocês devem pensar assim, né? Com certeza já passou pela cabeça, ó, cara, é um valor bacana, dá pra gente acelerar um monte de coisa, ampliar, mas também deu medo. Cara, é melhor a gente, dá pra fazer algumas coisinhas, mas a gente garante aqui, sei lá, 6 meses, 1 ano da nossa operação. Não, foi o que a gente fez. E aí é uma coisa que hoje a gente é totalmente transparente nos processos que a gente faz, sabe? A gente faz relatórios do que a gente tá fazendo de prestação de conta e tal. Então, assim, o que é que a gente propôs do dinheiro? A nossa ideia é reformar o beco. Então, assim, a gente dobrou o valor, né? Então, hoje, mais de 60% vai ser para as reformas. Construir as casas que a gente precisa e tal. O restante a gente vai botar para manutenção do espaço. Então, por exemplo, pagar professor, a operação acontecer. Então, a gente tá dividindo assim. Um pouquinho mais de 60%. Inclusive, a gente vai postar nas nossas redes sociais, né, Rai? Como é que vai ser esse processo. Mas tudo de uma transparência pra gente seguir o nosso caminho, né? Boa. Muito Olha bacana, recomendo demais. Você é da onde, essa plateia? Essa plateia aí foi parte do aleatória. time. Não, foi a plateia que a gente de vocês? escolhe. Ah, tá. Que aí as pessoas, assim, não podem falar também nada. Então, tem a minha família, tem a família do Railson, tem o meu time, esse time da gente lá que tá trabalhando, então essa galera aí que estavam com a gente diariamente. Boa. Cara, foi muito irado. E assim, é uma mídia boa porque também abre outras portas, né? Tem que surfar a onda mesmo, né? Não, muita gente legal, assim, é uma felicidade nossa que chegou realmente pessoas que acreditam no projeto, que mandaram mensagens boas, pô, me emocionei e tal, tenho esse sonho. Então a gente construiu isso, né? A gente conseguiu pessoas que realmente estão do nosso lado. Porque hoje na internet você sabe, né? Tipo assim, Sim, tem pessoas que muito vêm rápido, né? vem só pra criticar, não sei o que e tal. Então a gente conseguiu construir uma base bem sólida. E pessoas que me emocionam. A gente, chorei. É mais engraçado quando a gente tá nas ruas. Hoje mesmo eu tava com uma pessoa, você é aquele cara lá do Luciano Huck, né? Rapaz, eu torci demais pra você. E com o nome desse, Rutênio, é difícil de esquecer também, né? É o nome do teu pai? Tem alguma história atrás do nome? Cara, eu não sei a história. Eu digo muito assim, que minha mãe quis me fazer raiva, né? Eu fico imaginando um menino novo, 23 anos, Rutênio. É da tabela periódica. Meu professor de química. É um elemento químico. Meu professor de química disse que minha mãe abria a tabela periódica. Minha mãe não é química, tá? É uma piada. Abria a tabela periódica e jogou a pedra, o dado assim, ó. Caiu. Rutênio. Aí vai ser esse nome aí, desse cara aí. Boa. Pode tirar, Jorgiano, porque senão eu tenho medo de levar strike do YouTube. Será? Mas não tem música, a gente não botou som, mas, cara, bacana demais. Eu acho que é uma experiência que você vai levar pro resto da vida, né? Sim. Porque, querendo ou não, dá uma visibilidade gigante pro Brasil inteiro. Querendo ou não, ainda é um canhão de mídia. E você também contando que ele foi bacana demais de receber vocês lá. A forma como tratou, né? Às vezes que eu conversei com pessoas que já participaram lá, realmente diz que é uma forma muito humana, né? Mas trazendo, voltando aqui para nossa realidade aqui de Fortaleza, do Ceará. Quando eu tive conversando agora recentemente com o Preto Zezé, a gente falou muito sobre a Expo Favela, que acontece em São Paulo. Sim. E ele estava falando que agora vai rodar o Brasil aí por outras sedes aqui. Tem alguma coisa no sentido de trazer para cá? Tu tá sabendo como é? Cara, eu já ouvi, e inclusive, tem que trazer para Fortaleza. Eu já ouvi que vai acontecer em Fortaleza também. Sim. Não sei se vai ser agora. Tu chegou a participar de alguma? Não cheguei. Eu queria ter ido na primeira, que foi ano passado, não consegui. Na segunda também não consegui. Mas todo mundo que vai... Cara, eu achei uma ideia fantástica, né? Porque a quantidade de negócios que surgem numa favela é gigantesca, tem muita coisa boa, mano. Muita solução massa da galera fazendo, assim. Eu tava vendo, era algo parecido assim. Não tem o iFood, aí eles criaram o entregador de lá, porque como você falou, tem lugares que não vai, o entregador não quer ir, né? Eu gosto de dizer que a mãe da criatividade... é a necessidade. Com certeza. Então, quando você vê a necessidade... É o que eu digo, assim. Hoje a gente tem o Fortaleza Criativa, né? Um movimento super legal. Mas acho que criatividade mesmo é quando você olha pra favela e vê uma mãe que acorda com 3 filhos e ela só tem um ovo. É doido. E os 3 se alimentam. É criatividade. Sim. Sabe? É criatividade você sobreviver ao meu só daquela necessidade. Sim. Então, pra mim, hoje a criatividade é isso. Então, a gente até explica assim, cara, se a gente construir um livro de todas as purezas que a gente tem dentro de favela, cara, dá pra gente chegar na lua fácil. Dá. Porque tem muita gente boa, sabe? Que só precisa ser lapidada. E, cara, tu é muito novo ainda, bicho. 23 anos... Com apenas 3 anos aí de existência do projeto e no meio de uma pandemia, já construiu muita coisa bacana, tem muito para construir, mas ainda não sente um pouquinho de preconceito da galera, muito pela idade, esse novinho aí, como é que vai gerir isso aí, sente isso aí às vezes? Cara, tem muito, viu? Tem muito, aí é um ponto que mais pega, assim, né? Mas o que é que eu tento levar, assim, isso é bom pra mim, que eu falo, que eu trabalho 2 vezes mais.
Eu acho que idade não é o documento, né? O documento é o seu resultado, é quem você é. Meu pai sempre me ensinou isso. Meu pai sempre dizia, Eric, assim, nunca deixe ninguém pegar no seu pulso. Né? Então eu aprendi muito cedo a ter isso. Então hoje eu tento provar quando a galera tem esse preconceito, eu provo com o trabalho. Sim, Eu provo na ponta fazendo as coisas acontecer. Boa. Inclusive, eu digo o seguinte, né? Que os jovens não são jovens do futuro. O cara, você é nosso futuro. Meu irmão, não sou seu futuro, não. Eu sou seu presente agora. O que a gente tá fazendo é agora. E é todo o time. Ainda mais, assim, a internet mudou muita coisa, né? Assim, você é um pouquinho mais novo que eu, tô 37, mas Rapaz, tá aparecendo, não. eu peguei um pouco da transição desse mundo analógico pro digital e você vê, assim, a quantidade de profissões que surgiram, que com certeza essa galera da favela também tá conectada com isso. Programador, desenvolvedor, piloto de drone. Hoje tem a profissão piloto de drone, o cara aprender a pilotar lá. Então, e ajudou demais a dar voz e vez a essa galera, né? Internet, assim, dentro da favela tem... Principalmente no mundo do gamer. A galera com Free Fire e tal, a galera explodiu. Só que, infelizmente, ainda vai em marcha lenta, Eric. Chega em marcha lenta as informações. O nosso processo, principalmente no meu trabalho, é acelerar que chegue de uma maneira como chega pra gente. Que aí sim, cara, a gente vai ver que tem muita gente massa. Tem muita potência. Como inclusive o Presidente Zezé fala, o Cessa Taíde, né, que trabalha diretamente com o Presidente Zezé, né? Que favela não é carência, é potência. Então, tem muita gente boa realmente fazendo as coisas acontecer. Principalmente os jovens, né? Boa. Cara, e assim, tema um pouco polêmico, mas temos que falar. Tem algumas ONGs que conseguem fazer algum trabalho, outras não. E a dificuldade que tem, porque a gente sabe que várias comunidades têm um domínio ali de criminalidade ou não. Como é que é essa relação? A gente vai fazer nosso trabalho aqui, como é? Sim. Como é que é essa relação? Sem dizer nomes, claro. Não, né? Tranquilo. Então, eu digo muito assim, eu falo da minha realidade. Porque até eu falo, por que não vai pra outra favela? Então, cara, eu acho que cada pessoa tem que encontrar seu líder lá dentro que tem. Sim. Não precisa ser um de fora. Lógico que a gente pode ajudar com metodologias, com entrega. Mostrar como é feito. Exatamente. Né? Mas dentro da favela hoje, o que acontece? A favela do Inferno, apesar desse nome, não é essa favela violenta como a mídia relata. Sim. Inclusive, eu digo muito, tá, Eric? Inferno é mais para confusão de vizinho que você falou. Eu gosto muito de dizer que é o seguinte, que a gente não é uma favela violenta. A gente é uma favela violentada. Quando a gente tem pessoas que se alimentam menos do que devia, crianças que não estão na creche, pessoas que não têm acesso a banheiro, irmão, isso é uma violência. Sim. Então, assim, quando a gente entrou lá dentro, eu não cheguei a conversar com a criminalidade, que existe também. Sim. Mas conversei com os moradores, que precisam. Então, eu digo assim, ninguém nasce bandido. São oportunidades que eles receberam primeiro. E a gente chegou lá com uma proposta de falar, cara, estamos aqui para mostrar que a gente consegue fazer muito mais do que você tá sonhando. Então, assim, como a comunidade abraçou, nossa relação é bem tranquila, sabe? É bem tranquila. A gente até fala, assim, não é nem relação, né? Porque, e aí, cara, como é que você vai? Cara, eu não converso, sabe? A minha conversa é com a comunidade. Sim. Eu não sou competidor, eu não faço parte, a gente faz um processo diferente de transformar. Então, assim, existem crianças. Então, eu digo, como ninguém nasce bandido, não tem uma criança bandida. Sim. Existe uma criança que precisa de uma oportunidade pra pensar diferente, né? Então, hoje, assim, pra mim, não é nem tão polêmico. Muita gente fica assim... quando eu falo polêmico, assim, porque pra não falar nomes nem nada. Não, tranquilo. Mas pra mim é isso, assim. É pensar o que a comunidade precisa. Se a comunidade abraçou, tá em casa, né? Exatamente. Então, é muito disso. E nesses 3 anos aí, um pouquinho mais de 3 anos que você tem de projeto, de várias oficinas, tem alguns casos, cases que você gosta, pô, essa transformação aqui foi bacana demais, essa aqui, alguns que você lembra assim de cara? Cara, existe. Inclusive, as que às vezes não entram nos números, né? Eu até disse assim, que hoje eu perdi um amigo por causa da criminalidade morto, né? Sim. E hoje eu tenho amigos meus de infância que são medalhistas de ouro através do Pensando Bem. Boa. Sabe? Eu tenho um cara que eu sou fãzaço, o Pablo, que pra onde vai, meu irmão, o cabo é grande, sabe? Sabe aqueles armários? E nem malha, tá? É genética. Sim. Onde vai, arrasta campeonato. Ele faz o quê? O jiu-jitsu. Ele tem jiu-jitsu Muay Thai, mas hoje ele é campeão em jiu-jitsu. É um cara que é da favela. Boa. Ele é um case que eu vejo assim, irmão, tamo num caminho certo. E além dele, tem um irmão dele, que foi o meu primeiro aluno de Muay Thai, que é campeão de jiu-jitsu também, treina, mó talento. E a gente vai vendo outras coisas. Teve um, cara, que entra, assim, que eu gosto de contar essa história, que eu sempre passava e via um cara, sabe aquele cara assim que você acha que não vai ter jeito?
Olha assim, irmão, esse cara Esse não aí vai vai ter dar jeito. ruim. Esse cara não tem jeito. E eu vi ele pegando ônibus toda tarde. Eu, meu irmão, pra onde é que esse cara tá indo toda tarde, mano? E aí, quando eu me esbarrei com ele, e aí, como é que tá e tal? O cara agora hoje é barman. Tem um salário, cuidando da sua Aprendeu um filha. ofício e foi. E assim, não entrou em curso do Pensando Bem. Certo. Só que eu acredito que a nossa presença lá dá novas oportunidades pra galera, né? Então, assim, tem esses dois cases que eu gosto de falar muito e o da Tati, como eu falei aqui, que a gente chama ela de Sim. Tati, né? Que tava em situação de drogadição, deu a volta por cima, a gente conseguiu capacitar, Através de vocês potencializar. lá. Exatamente. Então tem esses cases e outros, assim. Acho que quando a gente vê, cara, principalmente quando a gente conversa com as mães, assim, que são uma galera que às vezes não tem voz pra falar. Sabe? Quando a gente começa a dar voz, diz, a gente vê os talentos, mano, é surreal. Então eu gosto muito desses três em específico, mas tem outros que a gente vê na prática lá do dia a dia, que é muito interessante. Mas esses três aqui ganham meu coração. Que chama E eu atenção. gosto de falar o seguinte, Eric, tem duas coisas que eu fico muito emocionado dentro do Pensando Bem. Que primeiro, é quando eu chego lá no dia de sábado, domingo, e o beco não tem nenhuma atividade nossa, as crianças estão brincando. No sábado não tem nem sábado e domingo. Existe até. De manhã existe nossa atividade lá de manhã, mas tipo assim, sábado à tarde, domingo à tarde, tá? Sim. Quando as mães deixam os filhos pra brincar, eles colocam lá dentro do beco. Certo. Deixa lá brincando e é zoada pra lá e pra cá, quebrando tudo. Mas, cara, me emociona porque é um lugar de lixo. Eu recebi recentemente uma ligação, uma mensagem de uma fotógrafa que falou, cara, eu morei 10 anos aí dentro da favela, nesse beco que você revitalizou. E eu vivi coisas que hoje eu não precisava ter vivido. E hoje você tá mudando. Então, assim, quando a gente escuta isso, mostra que a gente tá no caminho certo. Então, um grande case pra mim é esse. E o segundo é quando eu vejo algum parente, assim, que não faz tempo que visita, né? Aí a pessoa que mora lá dentro, deixa eu te mostrar aqui um negócio. É um ponto turístico hoje da favela pros Boa. moradores. Pros moradores. Então, pra mim, é nossos cases, assim, realmente. Boa. Ainda falando da participação lá no Domingão, rolou uma ciumeira depois da galera do vizinho, uns memes assim, agora tá o famosinho, o que aconteceu? Hoje acontece muito, né? A galera acontece. Eu brinco muito. Pessoa que passa 2 anos sem falar comigo. E agora que ficou famoso, esqueceu. Mas tá doido, né? Mas eu continuo no mesmo canto, mesma casa, porque eu acho que ali pra mim foi uma aparição pra mostrar a nossa missão. Não foi uma aparição porque eu não sou cantor, não sou nada, né? Eu sou um líder social que acredita que tem uma transformação. Então a nossa ali foi moldar. Então continuo na mesma casa, no mesmo endereço e recebendo essas mensagens. Mas recebi também, cara, muita mensagem boa de gente, como eu te falei. Eu tava no shopping, você foi... A menina falou assim, você é o menino do Kawaii. Eu não, do Kawaii não. Não, eu vi seu vídeo. Você foi pro Luciano Huck, né? A galera que compartilha e viraliza, né? É isso. Então eu recebo muita mensagem boa também. E o Tênio, você é um bom exemplo de como se movimentar, liderar, gera coisas boas. Se tu pudesse dizer, existem várias favelas em Fortaleza, no Ceará e no Brasil. Se você pudesse dizer... pessoas que querem seguir o seu exemplo de criar projetos, de fazer diferença na sua comunidade, quais seriam os primeiros passos que elas teriam que tomar? Cara, boa pergunta. Eu gosto muito de pensar no seguinte. O que foi que me fez estar aqui hoje, né? Ter abandonado tudo. Ter enxergado algo. Então, quando você vê que tem um problema ali e você sente que você pode resolver ou deve resolver... É a primeira coisa, eu falo muito de vocação. Independente do que você for fazer, você tem que ter uma vocação. Então, eu me encontro hoje vocacionado a estar no ONG. Acho que o primeiro passo de quem quer estar no ONG, ou quem tá ainda, é falar assim, cara, esse negócio é pra mim. Porque quando você quer, é que a gente fala, quando o empreendedor quer, o cara acredita até o fim. É aquelas histórias, né, da galera que vai no Shark Tank, dessas Sim. coisas, e depois vira sócio deles. Então, assim, a primeira coisa é você entender se você quer isso. Não é fácil, irmão. É difícil. Você entendendo isso, você dá o primeiro passo. E o segundo passo, eu acho que se eu fosse listar, é estar cercado de pessoas que acreditam no seu processo. Encontrar pessoas que acreditam na mesma coisa que você acredita. Exatamente. Porque assim, quando a gente se cerca de pessoas que dizem que vai dar errado, eu não gosto de estar perto, mas escuto isso como uma provocação para me fazer dar certo. Mas quando você tá do lado das pessoas que lhe apoiam, para mim foi essencial a minha esposa e a minha mãe. Porque quando eu pedi demissão, eu falei que eu ia demitir, todos os meus amigos, velho, falaram assim, você é doido, faz isso não e tal, tá maluco e tal. E a minha esposa me falou assim, faça que de fome a gente não morre. Sim. Se elas não tivessem dito isso, eu não tava aqui hoje.
Então, assim, se cerque das pessoas. Pode ser seu companheiro, seu parceiro ou seu amigo mesmo. O Railson, que é o cara que foi comigo aí, é um irmão que eu tenho hoje, que quando o beco era abandonado e quando a gente não tinha um centavo, a gente tava lá limpando sozinho com as crianças. Sabe? Porque começou assim, sem nenhum centavo. Vai se juntando as pessoas. Exatamente. Né? Era um cara que a gente olhava assim, botava a mão na cabeça, ele ia assim, calma, vai dar certo. E hoje eu tenho pessoas do meu lado dessa forma. Então se cerque de pessoas que acreditam. E terceiro, irmão, vai pra cima. Boa. Vai pra cima, lógico. E aí se profissionalizar. Não adianta só fazer o bem, né? Tem que fazer do jeito certo. Indo pra cima dessa maneira. Sempre aprendendo, né? Buscando. Como Eu você a- fala, uma característica que você falou mais de uma vez aqui é você sempre tá curioso, sempre tá buscando aprender de alguma forma, de um jeito ou de outro, que eu acho que isso levou pra onde você tá hoje É isso. também, né? É o que eu tenho. Então, pessoas certas, eu digo pensando bem, sonhos, planejamentos e pessoas certas. Boa. Esse é o pensando bem. Eu acho. Eu acredito que não tem fórmula de sucesso pra negócio, né? Mas se tiver, vai pra esse lado aí. Boa. Me diz quais seriam uma coisa que tu sonha que o Pensando Bem se torne ou que queria que acontecesse um projeto tal, ser reconhecido de forma tal, transformar pessoas de forma tal. O que você tem isso lá na frente, visão lá na frente para o Pensando Bem? A gente tem muita coisa pra fazer, sabe? Mas eu acho que assim, institucionalmente, a gente quer ser uma ONG referência em desenvolvimento social pra favela, com um beco. Então, a gente quer que o Beco Céu seja reconhecido por Fortaleza, por onde for, pelo Brasil, como um grande case de sucesso de um hub de inovação. Que pode ser duplicado Exatamente. e replicado. Então, institucionalmente, a gente sonha com isso. E o que é o efeito de ter esse hub, né? Não é só para ganhar créditos. É que a gente vai estar resolvendo uma problemática dentro da favela. Então, assim, eu acho que eu digo que hoje a minha missão é resolver a favela do Inferninho. Então, eu quero que a favela do Inferninho seja a favela com pleno emprego, com pessoas sendo qualificadas, sendo profissionalizadas, jovens inseridos no mercado de trabalho, jovens pensando como podem ser empreendedores, como é que eles podem dar um futuro melhor para sua família. É ter uma favela, eu não vou falar modelo, mas ter uma favela como um grande laboratório, porque modelo você não pode errar, né? No laboratório você pode acertar as pontas lá. Então hoje eu tenho esses dois sonhos, ser referência para Fortaleza enquanto organização, resolvendo a problemática da favela do Inferninho. Mas assim, nessa pegada que eu acho massa a ideia, tudo, mas não é um problema muito grande não pro cara pensar para resolver tudo ou sempre vai ter alguma coisa para resolver? Sim. Posso tentar replicar esse projeto outro canto, mas tô resolvendo aqui fazendo a minha parte. E aí eu vou até usar uma coisa que não é minha, mas uma visão que eu compartilho com o Edu Lira, que a gente conversou aqui. Cara, se tem gente querendo ir pra Marte, Sim. dá pra gente resolver um problema aqui. É verdade, do planeta. Então assim, parece ser uma utopia, né? Mas é real, dá pra gente estar acontecendo isso. Então assim, fazendo isso do Pensando Bem, a gente vai ter um modelo que a gente consegue replicar em outras favelas, lógico, mudando suas características. Sim. Se é impossível ou não, aí é só o tempo que vai dizer, sabe? O importante é você estar fazendo a sua parte, sabendo que outras pessoas estão Exatamente. Então, assim, a gente a hoje... revolução começando, né? A revolução, o que é que a gente acredita? Em números, Sim. acredita em coisas que já estão acontecendo, então a gente trabalha através disso. E, lógico, sonhando algo também. Mas não é só sonhando, tá aqui falando lorota, não, irmão. A gente tá aqui falando coisas que realmente estão acontecendo. Boa. A gente participa Vamos disso. colocar as redes sociais aí do Rutênio e do Pensando Bem, porque tem muita informação boa que você vai encontrar. O Instagram, eu acho que é a rede principal, né? Deve ter TikTok ou não, a mas... rede principal é o Instagram. Mas tem Instagram, acho que tem aqui, ó. O do Rutênio é Rutênio Off. Rutênio F, né? Que é de Florença. De Florença, né? exatamente. Rutênio F. Tem lá o CEO do Pensando Bem Off, que é o de oficial. Curioso e com missão. A gente falou muito aqui que você é curioso, né? Bacana, tá lá na bio. A missão é transformar a favela que nasci de dentro para fora com inovação social. Faça parte da nossa missão. E ali tem o site, que é o institutopensandobem.com. E aqui o Instagram do Pensando Bem, né? Que é mais importante ainda de divulgar, né? Que é uma organização sem fins lucrativos, potencializando sonhos com oportunidade e inovação social na favela. Faça parte da mudança. Lá no site, inclusive,
Quem tá aí, ó, segue lá, Pensando Bem Off, Rutênio F, que vocês vão acompanhar aí o trabalho. Eles compartilham, de novo, parabéns aí para quem faz o marketing. É realmente um marketing muito bacana de todas as oficinas que acontecem, os movimentos, as ações. E tem o site aí, passa aí, Georgiano, pra gente ver o site, um pouco a carinha do site de vocês lá, que também eu dei uma mexida e foi bem bacana. Ó, www.institutopensandobem.com, né? Tem lá a nossa missão, transformar favelas de dentro para fora, potencializações com oportunidade e inovação social. Quem chega lá no site tem lá uma forma, ó, ajudar, como ser voluntário. Exatamente. Tem tudo isso lá no site. Tem tudo escrevendo sobre nossa missão. É uma compilação do Instagram, né? Então, assim, onde você consegue ter... Então, tem tudo sobre a nossa missão, o que a gente faz, números que a gente tem. Você consegue tanto nos ajudar financeiramente, com as cotas de apadrinhamento que a gente tem, ou mesmo de doação recorrente ou doação única, e pode sua expertise, né? Então, assim, eu quero ser voluntário, quero fazer um projeto, consegue entrar em contato com a gente aí também. Vocês têm programa de apadrinhamento, por exemplo, de criança, assim, ou apadrinhamento é a instituição? A gente de criança, pessoa assim, não. O que a gente faz? A gente tem hoje o Muay Thai. O Muay Thai hoje tem 60, 70 crianças. A gente tem um custo dessa criança. Sim. A pessoa consegue ir lá e doar um valor por mês desse curso dessa criança. Que vai ser voltado para aquela criança do Muay Thai. Exatamente. Legal. Porque aí não bota no bolo todo, a isso. pessoa, ó, quero ajudar realmente aquelas crianças ali do Muay Thai, né? Exato. Bem bacana, site bem completo, entre lá e ajuda de alguma forma, sendo voluntário, com alguma doação recorrente ou não, isso é bem bacana. Eu já vou ver como é que eu vou ajudar e como é que eu posso ajudar. Aqui você já tá ajudando muito, Eric, tá? Obrigado mesmo por essa oportunidade de estar aqui. Boa. Puta Irmão, ajuda. a gente sempre gosta de encerrar o nosso papo, é um bate-bola bem rápido, vou falar o que vier na cabeça, você manda aí. Eu tirei isso daquela Marília Gabriela aí, eu sempre quis fazer, né? Não é bem do seu tempo, você é mais novinho, né? Mas vem. Cara, um hábito. Ser curioso. Procurar as coisas, procurar o que fazer. Lhe levou até aqui, É isso. Né? Boa. Tem algum filme ou documentário que você gosta muito e gosta de recomendar? Suits do de advogado. Maratonei na pandemia, é bom demais. Assisti umas 3 vezes aquele negócio. Tem alguma frase que tu se identifica ou que te representa? Nossa, tem tantas. Escolheu alguma? Eu que vi na cabeça é difícil. Tava preparado pra isso não, viu? Tá vendo? Tem a da camisa aí da missão, né? Me ajuda aí, Rai. Pode ter ajuda de fora? Pode. Tem a da camisa, missão de hoje transformar a favela. Missão de hoje transformar a favela. Isso é nosso jargão lá diariamente. Isso é um lema, pode Nossa, ser usado. Perfeito, me ajudou. Cara, bom demais. Manda uma mensagem, um recado final pra galera. Eu queria que tu mandasse 2 recados, né? Um para aquela pessoa que vai ver esse episódio e, eu queria fazer essa transformação na minha favela, na minha comunidade também. Para essa pessoa que quer se movimentar, uma pessoa que movimenta outras pessoas. E para pessoas que possam ajudar e, de alguma forma, se sensibilizar, que a gente precisa de parceria, né? Sim. A gente fala, ganhou o prêmio lá e tal, mas sempre tá precisando de parceria, né? Manda um recado final pra galera. Então, estamos com essa missão, sabe? É uma missão que a gente não consegue fazer sozinho, Eric. Então, tá aqui já é uma grande ajuda de verdade. E as pessoas que estão assistindo e querem fazer parte dessa missão, eu digo muito. Você não precisa ter muita grana, é que nem investimento. Eu digo que a gente não recebe só doação, a gente recebe investimento. Então, cara, com 20, 30 reais, R$1, você está contribuindo com a nossa missão. Acesse nosso site. E se você não tem, não quero doar dinheiro, mas quero doar o meu tempo que eu tenho, também é bem-vindo. Então, se você quiser fazer parte desse sonho, dessa missão, vem com a gente nessa revolução que a gente está construindo da favela. Vai ser um prazer. E é isso. Boa. Cara, obrigado demais por topar vir bater esse papo na boa. É um papo na boa mesmo, bem de leve. Muito na boa, irmão. Foi muito massa aqui. Se deixasse, a gente tinha 3 horas aqui. Pô, já tá dando quase 1h30. Foi bem de boa mesmo. Você que tá chegando agora aqui, galera, siga as redes sociais do Pensando Bem, do Rutênio. E tá chegando aqui agora pela primeira vez, vai lá no YouTube, se inscreve no canal, ajuda demais a gente trazer mais histórias bacanas como essa. Ativa o sininho das notificações, que ajuda demais o nosso trabalho e fazer um papo na boa sempre assim, leve e divertido, com histórias bacanas aqui de Fortaleza. Pois, tamo junto, mais uma vez, tamo junto. Obrigadão, viu? Até a próxima. Antes de encerrar, eu vou até deixar um desafio pra você, um desafio assim, desafio convite. Vamos trazer mais pra frente, fazer uma mesa redonda e você traz várias pessoas que são cases bacanas lá do projeto e vamos falar do projeto e de como essas pessoas foram transformadas. Vamos trazer essa galera aqui no outro episódio. Já tá aceito. Fechado. Então pronto, fechou. Então, galera... Assinamos o contrato agora. Boa. Esse foi mais um Papo na Boa. Até a próxima. Valeu.